A velha narrativa de 10 anos atrás era que se você se está sentindo deprimido, basta sorrir. Bem, se isso funcionasse, teríamos muito menos depressão do que vemos por aí. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Bem-vindo de volta ao School of Greatness Podcast. Eu tô muito feliz com o nosso convidado de hoje, Andrew Huberman, na casa. Muito bom te ver, cara. É ótimo estar aqui, obrigado. Eu tô muito animado. Você é neurocientista, professor de neurologia e oftalmologia. Que palavra difícil de dizer. Eu fiquei muito feliz com essa entrevista porque eu tô fascinado com a forma como a gente pensa, como a gente sente as emoções, como a gente está conectado com o corpo e cérebro. E eu tô curioso, quanto o corpo controla a mente e a mente controla o corpo? São muito conectados ou a mente está totalmente no controle? Essa é uma ótima pergunta. A resposta curta é que o corpo tem uma enorme e profunda influência em nossa mente. E a razão é que frequentemente falamos sobre o cérebro e pensamos apenas sobre o cérebro isso e o cérebro aquilo. O cérebro é importante, mas o cérebro e a medula espinhal, que compõem o que chamamos de sistema nervoso central, estão amplamente conectados com o corpo. E o corpo está extensivamente conectado com o cérebro e a medula espinhal. Portanto, a medula espinhal está conectada com o Isso cérebro. mesmo. A parte de trás, ela Exatamente. sobe no pescoço e os nervos estão conectados dentro do cérebro e isso vão mesmo. até o fundo, descendo as costas, Sim. né? Sim, então somos basicamente um grande tubo. Ou nosso sistema nervoso é um grande tubo. Portanto, se o cérebro tem mais ou menos esta forma, e então a medula espinhal se estende para a parte de trás, e tudo isso está abrigado no crânio, excepto dois pedaços do cérebro, que são os olhos. Dois pedaços do cérebro que estão fora do crânio. Os olhos são parte do Eles são cérebro? absolutamente uma parte do cérebro. Eles são o sistema nervoso central. Portanto, são os olhos, o cérebro e a medula espinhal. Tá tudo Estão todos conectado. conectados. E assim, se você tirasse isso do corpo, eles estariam conectados da É isso mesma mesmo. forma. Eles são contíguos. São apenas uma unidade. São uma É peça. isso mesmo. E às vezes as pessoas me perguntam isso e dizem que os olhos não fazem parte do cérebro. Bem, então isso significa que a medula espinhal também é parte do cérebro. Eu vou ser realmente claro, isto não é semântica. Há um programa genético que garante que no início do desenvolvimento, durante o primeiro trimestre, quando estávamos todos na barriga da nossa mãe, e as retinas neurais e os olhos foram empurrados para fora do crânio. E a razão pela qual você tem esses olhos fora de seu crânio é para que você possa avaliar as coisas a uma grande distância de você, certo? Porque, caso contrário, tudo teria que estar em contato com você. Outros animais fazem isso principalmente usando o olfato. Nós somos muito movidos visualmente. Portanto, muito do nosso genoma é dedicado à visão e à compreensão do que está acontecendo a uma grande distância de nós. Isso nos proporcionou uma enorme vantagem evolutiva. Para sobreviver. Para sobreviver, porque quanto mais eu posso antecipar acontecimentos à distância, mais controle eu tenho do meu ambiente, como dia e noite, mas também quando objetos estão vindo até mim, ou coisas que eu quero caçar e matar, ou pense em comportamento de acasalamento e de caçador-coletor. Tudo isso, avaliando rostos e expressões faciais, sem realmente ter que entrar em contato com as pessoas, proporciona uma enorme vantagem evolutiva. Mas quero ter a certeza que estou respondendo completamente à sua pergunta. O sistema nervoso inclui o cérebro, que agora sabemos que inclui também os olhos, a medula espinhal, e depois o que é chamado de sistema nervoso periférico, todas as conexões com o corpo. E cada órgão do nosso corpo, nosso coração, diafragma, pulmões, baço, fígado, tudo isso é como dizemos, inervação. Recebe conexões E é nervosas. conectado ao Isso cérebro? mesmo, a partir do cérebro e da medula espinhal. Tanto que, se separarmos tudo e ficarmos apenas com o sistema nervoso, e se pudéssemos vê-lo aqui na mesa à nossa frente, ele pareceria um ser humano. Haveria uma conexão em todos os níveis. Você seria capaz de dizer o que é o dedão do pé, o que é o mindinho, onde ficaria o coração, porque é quase uma silhueta de todo o nosso corpo. E, assim, quando pensamos no sistema nervoso, é realmente importante que as pessoas entendam que o sistema nervoso é tudo isso, cérebro e corpo e todas essas conexões. Há muitos anos, existem debates sobre o que é a mente, o que é o cérebro, etc., o problema mente-corpo, tudo isso. Acho bem dizer em 2020 que o estado de espírito inclui o cérebro, a atividade do cérebro e do corpo. Essas duas coisas coordenam o cérebro e o corpo. E tem uma espécie do que eu chamo de contrato. Há um contrato entre cérebro e corpo que dá origem a coisas como estados de espírito, ou seja, um sentimento de depressão, uma sensação de espanto, excitação, Que é um felicidade. estado de espírito, segundo o que você disse. Sim, poderíamos falar sobre o porquê. Uma experiência emocional é um estado de espírito, então? É isso mesmo. Eu prefiro falar sobre estados de espírito,
porque eles incluem o cérebro e o corpo. Portanto, ao dizer mente, não me refiro apenas ao cérebro. Eles incluem cérebro e corpo. E também porque... Então, quando você diz, desculpa interromper, mas o cérebro e o corpo significam pensamento e Sim, sentimento? você está fazendo as perguntas-chave. As emoções são muito difíceis de descrever de uma maneira objetiva, enquanto os estados têm certas propriedades que nos permitem estudá-los em diferentes laboratórios e do experimento para o outro. Interessante. Então, algumas pessoas podem já ter ouvido isso antes, mas o cérebro faz realmente 5 coisas. Nós temos a sensação, Sim. ou seja, estamos constantemente sendo bombardeados com ondas sonoras, luz, cheiros e coisas assim. Essas coisas são contínuas e não se pode negociar isso. Você tem esses receptores em seu corpo que te permitem avaliar essas coisas. Uma tartaruga marinha tem uma magnetorrecepção. Ela pode navegar por campos magnéticos. Nós não podemos fazer isso, mas elas podem porque sentem. Igual a visão infravermelha em uma víbora. Se você não colocar óculos de visão noturna, você não consegue fazer isso. E depois há a percepção, que são as sensações de que você está prestando atenção. Então, ao escrever com sua caneta, se eu disser como sente essa caneta em sua mão, você vai começar a reparar. Mas a sensação sempre esteve presente. Esses receptores sempre a sentiram. Então, a sensação é o fato da gente sentir e a percepção é uma interpretação dessa sensação? Então eu diria que as percepções estão onde está a sua atenção, as sensações que você está analisando. E então você tem pensamentos, e os pensamentos ficam um pouco complicados para nós, porque são um pouco abstratos. Mas os pensamentos são uma combinação de nossa percepção, independente da coisa, e eles têm contexto, memória. Eles estão conectados a nossos sistemas de memória, certo? Porque se eu digo caneta, eu não sei qual é a sua relação com as canetas, mas a minha é normal. Eu escrevo com uma. Mas digamos que eu venho de uma família que, sei lá, tinha uma fábrica de canetas na Alemanha nos anos 30, então existe... Ou você foi esfaqueado por uma caneta quando criança. Ou você foi esfaqueado por uma caneta, sim. Ou seja, é muito contextual. Os pensamentos são como percepções, mas carregam memória e contexto. Os pensamentos são memória e contexto. Sim, eles incluem isso. E depois há sentimentos / emoções, e é aqui que realmente começa a ficar abstrato e meio confuso, e onde ainda há muito debate. Porque, por exemplo, se eu te perguntar como você se sente e você responder, eu me sinto, a maioria das pessoas diz, bem, o que isso significa? Quer dizer, não é um sentimento. Então, se fizer algum tipo de trabalho de desenvolvimento pessoal, eles vão dizer, não diga bem ou mal o que você sente. E as pessoas dizem, eu me sinto calmo e animado, ou algo assim. E isso começa a se tornar muito abstrato. Então, as emoções são uma coisa real. E elas certamente, talvez mais do que qualquer outra coisa, se comunicam com o cérebro e o corpo. Quando nos sentimos deprimidos, temos certas posturas. Sentimos em nosso intestino, em nossos membros, podemos sentir cansaço, sentir ansiedade. E para que as emoções sejam realmente o que você capta dessa mente, o cérebro e o corpo se contraem em um relacionamento muito, muito intenso. E depois a quinta coisa são as ações. E o que eu adoro nas ações e comportamentos é que elas são muito concretas. Você está escrevendo com a sua caneta agora, eu estou falando, estou movendo as minhas mãos, você pode medir essas coisas, você pode analisá-las, não sabemos exatamente quais são os caminhos neurais. Portanto, temos sensação, percepção, emoções e ações. E pensamentos, Então, claro, por baixo de tudo isso você tem lembranças, e as pessoas sempre gostam de citar a intuição. Elas sempre dizem, essa é esta coisa, e a intuição. Nós poderíamos falar de intuição. Mas a razão pela qual eu gosto de falar sobre estados e a razão sobre a qual estudamos os estados no meu laboratório é que os estados têm 2 propriedades que são fáceis de estudar em comparação com as emoções. E isso é o quanto eles são difundidos, ou seja, o quanto são duradouros. Os estados tendem a ter um começo, um meio e um fim, enquanto que as emoções é como se tivessem mais em combinação. Os estados são mais como as cores primárias, das quais você mistura todas e então recebe todas as emoções. E a outra coisa é que eles têm uma intensidade que nós podemos medir. Você pode ter um estado de alerta, ou muito sonolento, ou adormecido. E você pode dizer de 1 a 10 como você se sente neste estado? É isso mesmo, e nós podemos quanto essa medi-lo. experiência... Sim, e podemos relacioná-lo com coisas como frequência cardíaca, sua variabilidade, respiração, suor, níveis de atividade neural em áreas do cérebro que controlam a vigília. Então, eu adoraria ser o primeiro a poder dizer que em meu laboratório estamos estudando ou que um dia estudaremos o espanto, suas trajetórias e todas essas coisas. Mas elas estão além de onde podemos chegar agora. Penso que com a tecnologia atual, podemos entender os estados e a partir daí, acredito que podemos fazer uma grande diferença em certas questões de saúde mental, otimizar o desempenho em certas comunidades que estão tentando fazer isso agora. Assim como em geral, mas os estados nos quais estamos concentrados são muito concretos. Por exemplo,
alerta e concentrado. Isso seria um estado maravilhoso para entender. Assim poderíamos nos orientar quando não nos sentíssemos alerta e concentrados. Como chegar nesse Como estado. chegar a esse estado. E podemos falar de ferramentas para isso. E se você quiser dormir. Dormir é tão poderoso e tão importante. Acho que agora as pessoas realmente entendem o quão importante é. Em grande parte por causa do livro de Matt Walker, Porque Dormimos, e o trabalho que ele fez em seu laboratório em Berkeley, e em muitos outros laboratórios também, claro. Portanto, foco, sono, criatividade, estresse, estes são os tipos de estados centrais que gostaríamos de entender primeiro, porque acreditamos que podemos. E depois, com sorte na minha carreira, mas se não na minha carreira, talvez um dos meus descendentes científicos ou de outro laboratório, sabe, daqui a 10, 20, 100 anos, seremos capazes de entender coisas como, por exemplo, como se entra em um estado de empatia. Podemos passar uma hora inteira falando de empatia, mas é difícil. E é um tema fascinante e tão importante, mas é muito difícil de entender a um nível neural. Por isso, estamos começando com o básico. Entendi. Com a confiança de que, ao compreender essas noções básicas, um dia elas construirão representações mais ricas e claras de coisas como a empatia. Você precisaria estar estudando o coração também para compreender empatia ou tudo vem da mente? Essa é uma ótima pergunta. Para entender qualquer estado, acreditamos que é preciso estudar o cérebro, a medula espinhal e o corpo. Então, Uau. em meu laboratório, falamos que somos neurocientistas. Para mim, isso significa que estudamos o sistema nervoso, a coisa toda. Então, nós colocamos as pessoas que entram no laboratório em ambientes de realidade virtual que simulam alguma experiência. E eu percebo que não é tão real quanto estar na experiência real, no mundo real, mas você recebe presença suficiente, especialmente porque é muito rica visualmente e auditivamente nesses ambientes. As pessoas recebem o que se chama de presença, esquecem que estão em uma simulação, pelo menos por alguns momentos. E nesse tempo, estamos medindo a variabilidade da frequência cardíaca, estamos medindo o suor. Em muitos casos, também temos eletrodos colocados em seu cérebro, porque fazemos isso com pacientes neurocirúrgicos. E assim, temos acesso ao cérebro, temos acesso ao corpo, e é através do registro de todas estas áreas do cérebro e corpo que podemos ter uma compreensão mais completa do que é um estado de foco, estresse ou ansiedade. Se estivéssemos apenas olhando uma pequena parte do cérebro, ou apenas o coração, não seríamos capazes de fazer isso. Então isso é uma espécie de peça central do nosso laboratório, é que o cérebro e corpo e todo o sistema nervoso são a chave. Você tem que olhar para tudo isso. E sobre sentimentos, eu quero falar sobre sentimentos por um tempo. Uma pessoa pode fazer algo para que nunca fique deprimida na vida, como nunca reagir ao ambiente ou as ações das pessoas em relação a elas, nunca chegar no estado de, eu não me sinto bem, estou me sentindo mais deprimido, estou num lugar escuro agora, estou preso nesse lugar. Tem uma maneira da gente se defender contra esses fatores negativos e emoções negativas, ou será que a gente precisa dela para poder ter contraste Sim. na vida? Bem, há uma espécie de dois pontos de vista sobre isto. Vou dizer a minha, depois de explicar ambas. Uma que estes estados, acho que estou automaticamente chamando coisas como depressão de estado de espírito e corpo. Então, quando eu digo estado de espírito, quero dizer cérebro e corpo. Porque seu corpo está sentindo, então, é como se o cérebro estivesse conectado ao Certo. corpo, então você está internamente pensando, eu tô deprimido, não me sinto bem, estou triste, solitário, não sou bom o suficiente. O corpo vai reagir a esse pensamento Exatamente. também, como se o corpo fosse manifestar o que a mente está dizendo, né? Exato. O pensamento, a ideia, estou triste, não sou bom o suficiente. Certo. Estou certo? É isso mesmo. Quer dizer, existem duas formas de depressão, e às vezes elas são misturadas, mas uma é a depressão associada à ansiedade, e se você já experimentou, ou para qualquer um que já experimentou, ele sente agitação em seu corpo e em sua mente, mas também em seu corpo, portanto o corpo é recrutado. Há também estados depressivos em que as pessoas se sentem muito esgotadas e exaustas, é uma sobrecarga, e elas também experimentam isso em seu corpo. A ideia de sair da cama de manhã é difícil. Motivação para exercícios, coisas que sabemos que são poderosas para empurrar a depressão para trás. Então, o corpo é recrutado. Eu acho que a maioria das pessoas diria que os estados depressivos são ruins quando desestruturam a base da vida. E apenas uma breve observação. Sempre que houver uma pergunta sobre a saúde mental, vício, trauma ou qualquer outra coisa, podemos olhar para ela e inventar algum argumento de, bem, evolutivamente isto faz sentido, eventualmente todos ficamos deprimidos,
Mas temos que ser justos com a pessoa que está passando por isso e ter a sensibilidade de que alguns comportamentos manterão a linha de base da nossa vida estável, ou seja, trabalho, relacionamentos, etc., continuarão como estão. Outras atividades tenderão a melhorar a linha de base da nossa vida, emprego, atividades, relacionamentos, etc., irão melhorar. E existem algumas coisas como a heroína, que muito rapidamente podemos prever que faça a linha de base da vida despencar, independentemente de quem seja a pessoa, certo? Então as pessoas perguntam, você pode ficar viciado em água? Bom, talvez, mas eu tenho que beber muita água antes que a base da minha vida comece a desabar. Para se sentir desconfortável, né? Isso mesmo. Tipo, nossa, eu tô muito Exatamente. inchado. Tendemos a relacionar coisas como vício e depressão com alguma leveza. Portanto, acho que é justo dizer que a depressão está ligada a nós como um possível estado que todos nós podemos vivenciar, mas que é muito importante, na minha opinião, que os humanos tenham ferramentas para se retirar desse estado. Claro, para evitar tragédias como o suicídio, mas também porque quando a linha de base da vida de alguém desce bastante, eles acham cada vez mais difícil fazer o tipo de coisas que os tirarão da depressão. Portanto, você ou eu podemos dizer... Então a pessoa continua nesse estado de depressão Isso mesmo. porque ela nunca consegue sair, ela fica, meu Deus, é muito difícil fazer isso, é muito difícil mudar os hábitos. Se eu continuar fazendo isso, isso vai me deixar ainda mais depressivo, Isso né? mesmo. Se eu continuar comendo comida ruim, continuar ficando acordado até 4 da manhã, continuar ficando numa relação tóxica, eu vou ficar deprimido. Exato. E, eventualmente, por causa desta relação inseparável entre o cérebro e o corpo, o que acontece é que, como o cérebro controla o corpo, mas o corpo também pode controlar o cérebro, as pessoas perdem a capacidade de intervir neste processo depressivo. Então, poderíamos dizer, olhe, se alguém está deprimido, o que esta pessoa precisa fazer é levantar cedo, ter alguma luz nos seus olhos, movimentar-se de alguma forma. Sei que você espalhou essa informação por aí, o que eu adoro, porque estas dicas estão fundamentadas, não são nem dicas, são realmente ferramentas. E são muito poderosas porque estão fundamentadas em ciência. A liberação de dopamina no início do dia é antidepressiva, você cronometra melhor o sono quando sente o sol e se movimenta no início do dia. Para a maioria das pessoas, isso é acessível. E elas deveriam estar fazendo isso. Todos deveriam estar fazendo isso. Mas para as pessoas que estão tão imersas na depressão, por conta do corpo e a mente terem essa relação tão próxima, há um ponto onde elas realmente não conseguem fazer essas atividades. Porque agora são profundamente depressivas, O né? corpo não fará o que elas decidirem fazer. E não estou tentando dar um passe livre para ninguém, porque no final das contas somos responsáveis por nossa própria saúde mental. Certamente adultos, mais do que crianças, mas todos somos responsáveis pela nossa saúde mental e somente nós podemos controlar nossas próprias mudanças cerebrais. E isso é difícil. Uma vez que temos 25 anos ou mais, somos os únicos que podemos mudar o nosso cérebro. E podemos falar de neuroplasticidade se você quiser, mas a pessoa deprimida tem que assumir a responsabilidade pelo seu comportamento. Por isso é tão importante observar esta relação cérebro-corpo cedo e construir rotinas que nos mantenham fora da depressão. Esse foi um longo caminho de volta para responder a sua pergunta. E o que eu quero dizer é que podemos não ter depressão, mas temos que manter a depressão à distância fazendo essas coisas regularmente. Da mesma forma que podemos não ter obesidade comendo os alimentos certos, nos tempos certos e quantidades certas, mas uma vez que se é obeso, há enormes mudanças endócrinas, diabetes tipo 2, que dificultam a alimentação correta. Certo. Portanto, tem É este difícil feedback. sair disso, voltar para um estado Isso saudável, mesmo. né? Uma vez que a sua insulina está desregulada, você está com fome o tempo todo. Fica muito mais difícil controlar a sua fome. Eu suponho que seja preciso muita disciplina e muita força de vontade para romper isso e tentar voltar no estado saudável. Exatamente. Estou correto? É Exatamente. possível, segundo o que você Completamente. diz, mas é muito Sim, difícil. isso mesmo. Então a depressão é uma doença? Será que as pessoas têm alguma química cerebral que nascem com seus cérebros de formas diferentes, elas são mais deprimidas? Ou é possível sair desse estado que você tem a funcionalidade de pensar, de agir, de se mover, criar rotinas e hábitos para você mesmo? Isso é possível? Sim, há algumas predisposições genéticas para a depressão. E certamente existem circunstâncias familiares com traumas e desafios que podem conduzir as pessoas por esse caminho. Sabe, uma das razões pelas quais eu estou envolvido na educação pública sobre neurociência é porque quero que as pessoas entendam o sistema nervoso e quero que elas entendam que existem ferramentas que podem permitir que elas intervenham em seus pensamentos e sentimentos. E na maioria das vezes, isso envolve a introdução de comportamentos e ações específicas que são muito concretas. E a razão é a seguinte: é muito difícil controlar a mente usando apenas o pensamento.
Só usando a Só mente. pensando, é muito difícil. Se alguém está estressado e você diz, fique calmo, isso não funciona. Dizer a nós mesmos, fique calmo, não funciona. E o que é uma ferramenta? Respirar? Exato. Então, uma ferramenta Sai pra uma específica. caminhada. Uma ferramenta específica, certo? E quando se trata de depressão e emoções, é muito difícil falar para si mesmo fora desse estado emocional. É muito desafiador. É muito Sim, difícil. muito. É tipo quando eu falo com minha namorada quando ela não tá feliz com algo e ela fica nessa tangente de não tem nada que eu possa fazer pra acalmá-la. Não tem nada que eu possa dizer a alguém que tá emocionado com alguma coisa no momento e falar, ok, vamos conversar e nesse caso eu vou ficar fazendo você relaxar. E não é É verdade contraprodutivo. isso, não é bem assim, ou o que quer que seja na verdade. Não é adequado, né? Isso só deixa a gente mais agitado. Bem, isso porque em estados emocionais como estes, todo o sistema nervoso está recrutado. Então, na verdade, estamos Uau. diferentes. Então o corpo inteiro tá fora de controle, não é Sua isso? mente, seu corpo, como por exemplo, se você estiver zangado, chateado ou estressado, suas pupilas se dilatam, isso é subconsciente. Como consequência disso, você vê o mundo em uma espécie de modo retrato, não panorâmico, mas no modo retrato de seu celular, onde a coisa que te está perturbando está focada e mais nítida e todo o resto está desfocado. Você realmente vê o mundo de maneira diferente. Além disso, o timing, a sua percepção do tempo, desculpe, é agora mais rápida, de modo que as coisas fora de você parecem estar se movendo mais lentamente em comparação com o que você está sentindo. Você já experimentou isso se alguma vez prestes a perder o seu voo na fila do aeroporto? Tudo está demorando muito, parece que a pessoa na sua frente está se movendo muito lentamente. Parece uma eternidade. Sim, mas tempo é tempo e está se movendo no mesmo ritmo, independentemente. Quando você está muito calmo ou fatigado, digamos que você está exausto, você não dormiu bem. As coisas na sua frente vão parecer estar se movendo muito rápido. Tire os sapatos, coloque eles aqui, faça isso. É um pouco assustador. Tipo, nossa, vamos com Isso mesmo, calma. porque o seu relógio interno está se movendo lentamente. Então, os estados de espírito de quando alguém está chateado, eles comandam todo o seu ser, sua maneira de ser. Uma das razões pelas quais mencionei antes a sensação, percepção, sentimento, pensamento e ação é que as ações são muito concretas. E, por causa dessa relação recíproca entre cérebro e corpo, cérebro se conecta ao corpo, o corpo se conecta ao cérebro, sabemos que quando a mente não está onde queremos que esteja, precisamos usar o corpo para intervir. E o que isso significa? Então, há duas maneiras de mudar rapidamente o estado do cérebro. Você já mencionou uma, que é a respiração. E a razão disso é que existe uma conexão direta do cérebro com um órgão em nosso corpo chamado diafragma, que é o músculo esquelético. O diafragma é projetado para mover os pulmões para cima e para baixo, ele inspira e expira oxigênio. E é diferente de outros órgãos como o coração, baço ou fígado, porque ele é composto do que se chama de músculo estriado, como bíceps, tríceps ou quadríceps. Ele pode ser controlado de forma consciente. Você não pode controlar seu coração diretamente. Você não pode dizer acelere, Ou diminuir. desacelere. Mas você pode diminuir sua respiração e pode mudar a maneira como pensa sobre as coisas ou mudar seu pensamento para algo que possa te deixar mais relaxado. É isso mesmo. Uma das razões pelas quais a respiração é uma ferramenta tão poderosa para mudar de estado é que, primeiro, sempre vamos ter controle dela. Está bem ali. Posso decidir agora mesmo respirar 3 vezes. Ou posso simplesmente voltar a respirar espontaneamente. Posso fazer isso a qualquer momento. Então, o estado neural, que está no tronco cerebral, que controla a respiração, está em uma posição única, porque está no tipo de limite entre o controle consciente e inconsciente. Eu não posso fazer isso com a minha digestão. Não posso fazer isso com a maioria das coisas que acontecem internamente. A outra coisa é que a respiração controla nosso nível de alerta de forma muito drástica. Geralmente, quanto mais rápido você respira, mais alerta fica. E quanto mais lento você respira, mais calmo fica. Quanto mais rápido você respira, tipo respirações curtas ou tipo... De qualquer forma. Então, se vamos apenas fazer uma breve aventura através da neurociência da respiração e como ela se relaciona com os estados cerebrais, existem algumas ferramentas divertidas aqui, então me perdoe por esta tangente. Mas você tem 2 áreas do cérebro responsáveis pela respiração. Uma, para os aficionados, é chamada de complexo Pray-Botzinger, descoberto por Jack Feldman na UCLA. O seu nome vem de uma garrafa de vinho, agora vocês não vão esquecer disso. Ele controla a respiração rítmica. Então, inspire, expire, inspire, expire, é apenas a respiração ritmada. Outra área cerebral que controla a respiração, que está próxima ao que é chamado de núcleo parafacial, que envolve a respiração sempre que houver dupla inalação ou dupla ou tripla inalação. Então você me pergunta, por que essa segunda área cerebral para respirar? Bem, acontece que quando você fala ou chora,
ou tosse, você precisa coordenar sua respiração com sua fala. Isso significa que às vezes você precisa tomar múltiplas inalações e exalações, e tudo isso acontece muito rápido, você não percebe. Mas há uma descoberta muito importante que foi feita há alguns anos pelo laboratório de Jack por um cara chamado Mark Krasno em Stanford, que descobriu que existe um conjunto de neurônios em seu tronco cerebral, no tronco cerebral de todos os animais mamíferos, e é um número muito pequeno de neurônios que controlam um padrão específico da respiração, que são chamados suspiros fisiológicos. Estes não são apenas suspiros que você vai e exala. São suspiros que envolvem fazer 2 inalações e depois uma exalação prolongada. Todos nós fazemos isso? Você faz isso durante o sono. Sempre que os níveis de dióxido de carbono em sua corrente sanguínea ficam muito altos, para obter mais oxigênio em seu sistema. As pessoas também fazem isso se estiverem chorando ou soluçando, elas fazem isso e depois exalam. Então, o que acontece com esses suspiros fisiológicos e por que isso é poderoso? Os pulmões são 2 grandes sacos de ar, mas na verdade são compostos por uma tonelada de pequenos sacos de ar chamados alvéolos pulmonares. Quando estamos nos exercitando, dormindo, ou a qualquer momento em que estamos fazendo alguma coisa, estes pequenos sacos de ar eventualmente entram em colapso. E o que acontece é que o CO2 se acumula em nosso sistema e nós entendemos isso como estresse. Na verdade, sentimos o impulso de respirar porque os níveis de CO2 ficam muito altos. Existem neurônios que sentem o CO2. E então, sem perceber, você faz uma dupla inalação e depois expira. Normalmente as inalações são feitas pelo nariz e a exalação é feita pela boca. Assim, parece que... E por que a segunda inalação? Bem, se você já tentou soprar um balão para uma criança em uma festa, ou apenas soprar um balão, às vezes você tenta soprar o balão Não funciona de primeira. O que você faz? Você faz 2 vezes, você vai e depois estoura. Essas inalações duplas abrem os alvéolos pulmonares, eles não explodem, mas se abrem, o que puxa o CO2 para fora da corrente sanguínea, traz oxigênio e então você descarrega o CO2. Se você observar um cão antes de ele tirar um cochilo ou algo assim, muitas vezes ele faz isso. Agora, o que é legal sobre estes suspiros fisiológicos é que, do trabalho que estamos desenvolvendo em nosso laboratório e o trabalho de outros laboratórios também, estamos entendendo que a inalação dupla, seguida por uma expiração prolongada, é a maneira mais rápida, que eu saiba, para fazer a mente e o corpo ficarem mais relaxados. Para, sério? Sim. O jeito mais rápido? O caminho então, se mais você estiver rápido. estressado, sobrecarregado, basta... 3? Caramba. 2 inalações pelo nariz e depois exalar devagar pela boca. Fazendo isso de 1 a 3 vezes, fará com que o seu nível de excitação automática deixa basicamente até ficar O que neutro. é... É chamado de... Excitação automática, Desculpe, o que é isso? o sistema nervoso autônomo é apenas automático. Autônomo. Sim, isso significa automático, e é um nome errado porque, como estou dizendo, não é tudo automático, desculpe. Então, a excitação automática é meio que o nível de alerta para o seu Certo. nível de calma. Às vezes as pessoas chamam de sistema nervoso simpático para simpático. Eu evito simpático e parasimpático porque simpático soa como simpatia. Então as pessoas pensam que significa algo calmo e agradável quando na verdade significa estresse e pânico. Simpático é o estresse. Exatamente. A nomenclatura... Parasimpático não significa Isso estresse. mesmo. E esses nomes têm a ver com a anatomia e a localização dos neurônios envolvidos. Claro, com certeza. Mas eu penso que para qualquer um que tenha ansiedade de vez em quando, ou seja, todos nós, sabendo que você pode conscientemente assumir o controle desses neurônios que controlam a proporção de CO2 e oxigênio em seus pulmões, mesmo que você não se lembre de nada disso, são apenas 2 inalações pelo nariz. O que você está tentando fazer é inflar ao máximo esses pequenos sacos em seus pulmões e depois exalar muito pela boca, porque você está liberando CO2. Eu vi você fazer uma... Isso importa, cadência, porque você fez uma profunda e depois uma mais curta. Não tanto assim. É seu estilo, Sim, né? você está apenas tentando encher o máximo que puder. Então, o conselho que ouvimos de respirar fundo, ou simplesmente exalar, é meio certo, mas não capta este circuito neural. Então, muito do que o meu laboratório está focado, e existem tantos laboratórios e pessoas fazendo grandes coisas nesse meio, Brian McKenzie, e todas essas pessoas incríveis que fazem esses trabalhos, Wim Hof, mas o meu laboratório tem se concentrado principalmente no mecanismo neural que controla os estados do cérebro-corpo. E a razão desses suspiros fisiológicos funcionarem é em parte porque você descarrega CO2, você enche novamente os pulmões, assim quando o corpo tem oxigênio ele fica feliz, quando não tem, fica inquieto. Mas a outra razão é que a conexão mais direta entre o cérebro e o corpo para controlar o seu estado mental se chama nervo frênico, F-R-E-N-I-C-O. O nervo frênico conecta esses neurônios aos quais me refiro, nestes 2 centros cerebrais que controlam a respiração com o diafragma. Muitas pessoas ficam entusiasmadas com o nervo vago, e eu não estou querendo punir o nervo vago, os seus defensores, mas a verdade é que o nervo vago é um sistema muito lento para acalmar o cérebro e o corpo. É chamado de caminho de descanso e digestão.
As pessoas estão sempre envolvidas com estes nervos vagos quando comem uma grande refeição. Quando o estômago está cheio, ele envia um sinal ao cérebro de que, eu tenho comida suficiente, é hora de descansar e digerir. Mas comer, antes de mais, se você só está usando alimentos como uma forma de controlar o seu estresse, não é um bom hábito. E vai ficar deprimido isso de mesmo. novo. As pessoas aprenderam há muito tempo, há milhares de anos, que a melhor resposta para diminuir o cortisol é com carboidratos, porque ele bloqueia o cortisol. É por isso que as pessoas comem alimentos ricos em carboidratos quando estão estressadas. E quando o cortisol é suprimido, o que acontece? Então, todas as manhãs, quando você acorda, haverá um pico de cortisol, um alto pico de cortisol. Isso é um pico de estresse, certo? É o que... E é bom, é o que desperta você do sono, e você quer isso no início do dia. Para que você não fique grogue o resto É do isso dia, mesmo. né? O cortisol tem uma importante e positiva função na saúde. No entanto, há uma assinatura de depressão e ansiedade, que é do conhecimento dos psiquiatras, que é o pico de cortisol das 21 horas. Para as pessoas deprimidas, há um segundo pico de cortisol no final do dia. Isso é problemático e está associado a muitas questões de saúde mental. O cortisol é um hormônio do estresse? O cortisol é um hormônio do estresse, por isso você tem suas glândulas suprarrenais, que estão bem acima de seus rins e da parte inferior das costas, e há duas partes nelas. Elas liberam adrenalina, que é também chamada de epinefrina, e a adrenalina é o que faz você se sentir agitado. Se você está calmo, caminhando, e olha para o celular e vê uma mensagem ruim, você imediatamente fica com foco, energia e alerta. O cérebro, então, está conectado a eles e envia um sinal ao outro? É isso mesmo. Exatamente. Então afeta o corpo. É isso mesmo. E o corpo sente isso? Sim. Então a adrenalina é liberada no corpo muito rapidamente, em menos de um segundo, 500 milissegundos. Você vê algo, você reage, isso é simplesmente um boom. Isso mesmo, e reúne um conjunto de neurônios que vivem bem no âmago do seu corpo. Eles então enviam um sinal e BUM! De repente você se sente como se quisesse se movimentar. Exteriorizar. Ele vai dilatar suas pupilas, deixar você alerta e agitado, querendo movimento. Uau! Muito fascinante. É realmente fascinante. E você quer isso, e sabe... outra noite, eu estava fazendo uma caminhada alguns dias atrás, em Tupanga. Eu vi uma sombra, olhei para baixo e ela se moveu. Era uma cobra, e não era uma cascavel, mas tudo aconteceu em menos de um segundo. E isso é algo primitivo, projetado em você para que você fique atento. Minha visão noturna é comum, mas de repente, eu senti que podia ver claramente. Isso é adrenalina. O cortisol é um pouco mais lento. Então, quando essa adrenalina sobe, dia após dia após dia, o cortisol começa a ser liberado também das adrenais. Ele vem de outros lugares também, mas principalmente das adrenais. E o sistema cortisol é um sistema anti-inflamatório, assim como um sistema inflamatório. Mas são ambos. Mas eles dão injeções de cortisona aos jogadores de futebol no vestiário por alguma razão. Isso bloqueia a dor e todas essas coisas. Então, mas muito disso durante um longo período tem qual efeito? Pode causar inflamação crônica, pode causar fadiga crônica. Existe um debate hoje em dia. Os médicos mais sérios não acreditam em fadiga adrenal. As pessoas pensam nisso, algo chamado... Fadiga adrenal, síndrome de burnout. Existe algo chamado síndrome de insuficiência adrenal, que é um verdadeiro fenômeno médico, onde as adrenais são incapazes de produzir hormônios de cortisol e adrenais. Mas a verdade é que você tem adrenalina e cortisol suficientes em seu corpo para durar 2 vidas e uma alta escassez de alimentos. Nós fomos construídos com muita robustez. Isto explica os David Goggins do mundo. Todos nós temos aquela alta capacidade da qual as pessoas falam. O estresse é muito mal entendido, porque as pessoas pensam no estresse como este fardo antigo que é muito ruim. Ele meio que se afunda na depressão. Isto é apenas uma falha em nosso desenvolvimento ou algo assim. Mas, na verdade, o estresse é maravilhoso. Ele ativa o nosso sistema imunológico. Assim, sempre que você libera adrenalina em sua corrente sanguínea, você também se protege contra a infecção de bactérias e vírus. Porque se você pensar nisso, se precisarmos de alimentos e não os tivermos, e depois para conseguirmos tivermos que migrar a longas distâncias, você não pode se dar ao luxo de ficar doente. É por isso que as pessoas que trabalham e depois descansam, geralmente ficam doentes quando param e descansam. Sério? Sim. É como o fenômeno dos recém-formados, ou após algum semestre. Isso um é jogo, verdade. os cuidadores que estão cuidando de alguém que está doente e você apenas está trabalhando, ou cuidando de crianças pequenas, e então você finalmente para, está de férias e fica doente. E por que isso acontece? Porque está na zona de conforto? É porque o estresse se desligou e a adrenalina. Assim, em resposta ao estresse, os órgãos imunológicos do corpo se juntam para liberar células T assassinas. Inclusive, a respiração do Wim Hof, eu sei que você está familiarizado com o Wim, de fazer 20 ou 30 respirações e exalações profundas. E, combinando isso com algum tipo de retenção de respiração, como inspirar, segurar, inalar, essas técnicas são conhecidas por estimular a liberação de adrenalina.
E um dos melhores trabalhos que existem hoje, trabalho avaliado por especialistas, é de um estudo publicado na ACEU, onde eles trouxeram 2 grupos. Um grupo fez a respiração de Wim Hof, o outro grupo fez apenas uma meditação. Ambos os grupos tiveram E. coli injetados. Que certo? loucura! Certo? Loucura! É uma loucura. Os meditadores ficaram com febre, diarreia e vômitos. As pessoas que fizeram Wim Hof ou não tiveram sintomas ou tiveram em menor grau. Ficaram lentos, Sim, mas não... eles não. Isso não é Isso uma não é experiência para se louco fazer em isso? casa, É louco mas isso. faz todo sentido, porque essa respiração simula uma resposta ao estresse. Ela estimula o cortisol e a adrenalina, que sinaliza, Protege o corpo. sim, e sinaliza para o timo, o baço e para os núcleos do sistema imunológico para liberar células assassinas. Assim, quando essa bactéria entra, o sistema está preparado para ela. Então, seu corpo está basicamente se defendendo contra Isso mesmo. vírus e Isso doenças mesmo. quando você cria essa rotina de estresse saudável, não É é? isso mesmo. E podemos falar sobre, você não quer estresse o tempo todo. Dormir é realmente importante, mas essa resposta ao estresse combate a infecção, porque ela recruta células imunes. Agora, e quero ser realmente claro, porque tem havido muitas opiniões sobre este estudo hoje em dia, e a maioria está totalmente errada. E É o estudo do Wim Hof. o estudo foi feito corretamente, mas quando as pessoas citam esse estudo e o resumem, muitas vezes falam suprimiu a resposta imunológica, que as pessoas foram capazes de suprimir a resposta imunológica. E isso está absolutamente errado. O que isso significa, suprimir resposta Exatamente, imunológica? isso não faz sentido nenhum. O que aconteceu foi que, e se você assim como eu olhar os gráficos naquele papel, o resultado foi a estimulação da liberação de cortisol, estimulou a liberação de adrenalina ou de epinefrina, de modo que o sistema se preparou para combater a infecção. Portanto, eu acho que é algo impressionante e realmente de tirar o chapéu para o Wim por descobrir e pensar em uma maneira de recrutar o que é chamado de sistema imunológico inato. Antes deste estudo, pensávamos que não era possível recrutar o sistema imunológico dessa maneira. Agora, você não tem que fazer essa respiração. Você pode, se quiser, mas não precisa fazer essa respiração para recrutar a resposta O imunológica. que mais pode fazer? Um banho gelado é outra forma de induzir o estresse. É o que ele faz. Exatamente, exato. E assim, quando você olha para os estados de estresse, quer dizer, água fria é uma maneira de fazer isso. A respiração que temos, esse tipo de respiração, Wim Hof, também é chamada de respiração tumo. É mais ou menos o oposto do lado fisiológico que eu descrevi, a dupla inalação, porque não foi projetada para reduzir o estresse. Na verdade, foi projetada para aumentar o seu nível de alerta. É interessante porque muitas pessoas encontram grande alívio do estresse ao fazer este tipo de tumo, Wim Hof, e respiração intensa uma vez por dia. Agora, a razão pela qual eu sugiro os suspiros fisiológicos é que eles podem ser feitos em tempo real. Você pode entrar no elevador e fazer um suspiro fisiológico. Você também pode fazer uma respiração de tumo. A qualquer momento você pode fazer um... Certo, exatamente. Enquanto que as formas mais intensas de respiração são mais como uma prática que você faz. Pode levar 10, Certo. 20 minutos. O que eles tendem a fazer, e que os banhos gelados e coisas assim fazem, é elevar o teto de seu limiar de estresse. O que eu quero dizer com isso é que, ao longo do dia e ao longo do ano, somos confrontados com coisas diferentes. Neste momento, estamos sendo confrontados com muitas coisas. 2020 está sendo o ano de ser confrontado com estresse, de vários tipos. A mente desempenha um papel importante na interpretação, seja ela tolerável ou não. A respiração intensa, assim como a respiração tumo ou banhos gelados, ou exercícios intensos, como tipos de treinamento de alta intensidade com intervalos, ensinam a mente a se sentir confortável nestes estados de estresse mais elevados. Em outras palavras, ensinam as pessoas a se sentirem confortáveis quando têm muita adrenalina em seu corpo. Isto é basicamente uma inoculação do estresse. Mas a inoculação do estresse não se trata de não ficar estressado. Trata-se, na verdade, de se divorciar um pouco da relação corpo e mente, para que a sua mente fique calma e tranquila quando o seu corpo está muito Sob agitado. estresse. Sim, então se você já fez a respiração de tumo ou tomou um banho frio, o objetivo é obter a liberação de adrenalina e, E em depois sua seguida, mente fica acalmar a leve. sua mente. Então, quando você está no gelo, fica, eu tô congelando, mas pensa, não, posso lidar com isso, não é mesmo? É isso mesmo. É isso Então, mesmo. tenha controle sobre seus pensamentos e mente, para que você possa ter mais controle do seu Certo. corpo. Claro que você vai sentir frio, mas se você puder, será que a mente tem 100% do controle sobre o que o corpo sente? Não. Mas isso não significa que não tenha um controle significativo sobre ele. Digamos que eu sinto muito frio. Sim. Estamos a 30 graus negativos Certo. no gelo. Posso controlar meus pensamentos para que minha mente pense, isso aqui, na verdade, é uma banheira quente
e eu tô quente, eu tô sentindo bem nesse momento. Ou é uma barreira fisiológica gigante para se quebrar. É difícil demais alcançar isso. Em certa medida, você pode. Então, acho a pergunta que você está fazendo é muito importante. É, na verdade, a pergunta, que é até que ponto a nossa narrativa subjetiva, A história que a gente que conta a contamos gente a nós mesmo. mesmos, realmente significa algo para o nosso corpo. E até que ponto o corpo realmente significa algo para essa narrativa. Então, isto entra em algumas áreas do trabalho que estamos fazendo agora, e por isso quero destacar que é um trabalho contínuo, mas eu acho que a velha narrativa de 10 anos atrás era que, se você está se sentindo deprimido, sorria. Bem, se isso funcionasse, teríamos muito menos depressão do que a que vemos hoje em dia. Agora, isso não significa que... E essas pessoas que estão deprimidas, na verdade, não estão rindo direito? Quando você muda a sua fisiologia, você não muda também a maneira como você pensa sobre si mesmo, nem um pouquinho? A razão pela qual eu chamo de contrato entre cérebro e corpo desde cedo é porque cérebro e corpo estão constantemente em diálogo. Então, quando estamos deprimidos, a ideia é que tendemos a optar por posturas mais defensivas, quando estamos nos sentindo bem, tendemos a estar com posturas mais relaxadas. Tudo isso é verdade. Mas isso não significa que, apenas optando por alguma postura específica, vão mudar completamente a mente. Esse é apenas o primeiro passo. Pense em duas engrenagens interligadas, uma gira a outra. Mas elas precisam dançar juntas antes que você possa pôr todo o sistema em funcionamento. E então, É como conseguem dançar exatamente. juntas. Então, subjetivamente, existe uma maneira na qual o pensamento subjetivo e o pensamento ponderado são muito poderosos sobre os estados da mente e do corpo. Respondendo à sua pergunta, você consegue se convencer que o banho gelado está quente? Então, antes de tudo, algumas coisas são importantes, apenas para ir um pouco mais fundo sobre o que são os pensamentos. Os pensamentos acontecem espontaneamente o tempo todo, eles aparecem como um sinal fraco de Wi-Fi. Mas os pensamentos também podem ser calculadamente introduzidos. Por exemplo, neste momento, posso dizer, certo, tenha um pensamento, apenas decida escrever o seu nome. E você pode fazer isso. Vou escrever o meu nome. Você decide fazer isso. Então, isso é um pensamento ponderado, que diz que você pode introduzir o pensamento. Acho que é muito difícil controlar diretamente os pensamentos negativos, tentando suprimi-los. Geralmente, eles tendem a querer continuar aparecendo o tempo todo, mas nós podemos introduzir um pensamento positivo. Você consegue pensar em dois pensamentos ao mesmo tempo? Provavelmente não. Então você só pode ter um pensamento Sim, de cada mas vez. eles vêm muito rápido. Então vem e você fica constantemente, intencionalmente ponderando sobre o que você pensa. Caso contrário, um pensamento espontâneo vai voltar a Isso mesmo. aparecer de acordo com suas experiências, sensações, de acordo com o que você está sentindo ou observando algo no seu ambiente, eles vão continuar aparecendo, Sim. né? Então, como é que a gente pode ter pensamentos positivos com mais frequência? Certo. Então, eu sou um grande fã de wellness e acho que esta é uma ótima comunidade, mas ela tende a funcionar em absolutos e não há muitas definições operacionais, como dizemos na ciência. O que eu gosto das perguntas que você está fazendo é que você quer chegar no centro das coisas e saber como elas funcionam. Uma das ideias mais perigosas no wellness e na psicologia popular é que o seu corpo ouve cada pensamento que você tem. Que coisa terrível de se introduzir nas Uau. pessoas. Que coisa desafiadora. Eu não acho que as pessoas devam tentar suprimir seus pensamentos negativos, mas tem grande valor, porém, em introduzir esquemas de pensamentos positivos. Agora, a razão não é porque eu acho, mas porque existe, de facto, uma base neuroquímica para controlar o estresse e, de facto, tornar o estresse mais tolerável e ampliar a capacidade de estar em situações complicadas. Isso está relacionado ao caminho da dopamina. Então, a molécula dopamina é uma recompensa. É liberada no cérebro quando você ganha um jogo, ou fecha um negócio, encontra o amor da sua vida, alguém curte a sua foto, o amor da sua vida, quando você conclui algo. Mas a maior parte da liberação da nossa dopamina não é ao atingir metas. É, na verdade, quando estamos no caminho das nossas metas, quando estamos em busca dos nossos objetivos e achamos que estamos no caminho certo. E é por isso que muita gente fica deprimida depois de atingir um grande Isso objetivo, mesmo. porque pensa, eu deveria sentir algo a mais, sentir algo por alguns minutos, e é isso, só isso que Isso acontece? mesmo. Grandes empreendedores sabem associar dopamina ao processo de seus objetivos. A busca, tarefas do dia a dia, crescimentos, lições, perdas, tudo, não é? Bem, e pode ser para algumas vitórias ao longo do caminho, mas a mentalidade de crescimento, que é uma descoberta acadêmica e de laboratório da minha colega Carol Dweck de Stanford, é que a mentalidade de crescimento são duas coisas. Uma é, não estou onde quero estar agora, mas sou capaz de chegar lá eventualmente. A outra é dar uma sensação de recompensa ao próprio processo de esforço.
De facto, Não recompensa o resultado, mas o esforço. isso mesmo. E se olhar para os verdadeiros profissionais de alto desempenho, pessoas consistentemente boas no que fazem, que não atingem o auge e passam pela depressão pós-parto, caem, voltam e sua vida tem todo esse ciclo de altos e baixos, mas as pessoas que de facto estão constantemente nessa trajetória de evolução, elas anexam dopamina ao processo de esforço. Na verdade, um dos estudos originais da Carol sobre a descoberta da mentalidade de crescimento foi com esses garotos que adoram fazer exercícios matemáticos, que sabiam que não conseguiriam acertar. É como se as pessoas adorassem enigmas, mas neste caso, elas sabiam que não conseguiriam acertar, mas continuam adorando fazer isso. A propósito ou não, essas crianças são fantásticas em matemática quando não há uma resposta certa, porque sentem uma sensação de recompensa pelo processo de esforço. Agora, o legal sobre a dopamina é que ela é controlada subjetivamente. Todos nós podemos aprender a segregar dopamina em nosso cérebro, em resposta a coisas de uma forma puramente subjetiva. Nossa interpretação. Mas tem que ser apegada à realidade. Portanto, nunca se deve confundir. E o que é real? Certo. Então, se pensarmos no esforço que você está colocando, então digamos que alguém está embaixo financeiramente, está criando um novo empreendimento, por exemplo, e é difícil. Se eles tomarem alguns minutos ou momentos a cada dia para refletir sobre o facto de que o esforço para esse processo está permitindo que eles saiam do seu buraco, que está dando a eles uma oportunidade, que, de alguma forma, estão no caminho certo, ou se eles ainda não começaram, que pelo menos estão orientados para a direção certa, eles não estão deitados na cama o dia todo, deputados, eles estão dando um passo. Se eles podem recompensar esse processo internamente, duas coisas acontecem. Em primeiro lugar, os circuitos cerebrais que estão associados à construção de recompensas subjetivas e à dopamina se tornam mais fortes, de modo que você fica melhor nesse processo. Em segundo lugar, e o mais importante, a dopamina tem uma capacidade incrível de amortecer a adrenalina e amortecer a epinefrina. O que eu quero dizer com isso é que houve um estudo que foi publicado há alguns anos na revista científica Cell Press, excelente revista, mostrando que, com repetidos esforços, usamos e liberamos cada vez mais epinefrina. É uma espécie de adrenalina, mas no cérebro. Com mais esforço. Toda vez que você se esforça. Se eu mantivesse no contexto, vamos falar comercial, seria cada vez que você escrevesse esse e-mail, cada vez que, digamos que um artesão está trabalhando na loja e fazendo isso, cada vez que você se esforça, está tirando um pouco de dinheiro da conta da epinefrina. Você está gastando epinefrina e, em algum momento, esses níveis de epinefrina ficam altos o suficiente para que você se sinta como se estivesse desistindo, se sinta exausto. Isto foi feito em um estudo onde eles controlam os ambientes visuais e têm as pessoas se esforçando. Eles podem controlar o ambiente visual, então às vezes o esforço era de dar passos e avançar, ou eles poderiam dar uma espécie de empurrão para frente ou um movimento de natação. Isso daria a eles uma sensação de que eles estão fazendo progresso. Outras vezes era um exercício de futilidade, onde eles simplesmente mantinham o mundo parado, eles gastavam esforço e não pensavam que estavam indo a lugar algum. Meu Deus. A epinefrina está subindo, subindo, subindo e eventualmente desistem. Agora, a dopamina é capaz de empurrar para trás essa epinefrina e dar a você ou a qualquer um, aquela sensação de que você pode continuar, e talvez até mesmo a sensação de que você quer continuar. Na verdade, o futebol é um bom exemplo. Dois times jogam. Digamos que no Super Bowl. Ambos os times dão esforço máximo o tempo todo. Esforço máximo. O time que ganha, de repente, no momento, tem a energia de saltar por todos os lados, festejar por dias, eles podem falar, eles têm energia. Exato, isso não era glicogênio ou qualquer tipo de energia armazenada, era energia neural. O que aconteceu foi, o esforço é essa adrenalina, adrenalina, adrenalina. Eventualmente as pessoas desistem, elas simplesmente desistem. A dopamina é capaz de suprimir isso. E então você está gastando esforço, mas você está fazendo isso a partir de um lugar de sentir que tem energia para isso. Então a gente precisa de dopamina para manter um esforço, é isso que você está dizendo? A dopamina não se trata apenas de recompensa. E esse é um dos maiores equívocos. A dopamina tem a ver com motivação e determinação. É como um jato que o impulsiona ao longo de um caminho. E como é que a gente obtém mais dopamina? Você pratica a liberação subjetiva de dopamina em sua mente. Tipo como? Ok, então, essa é uma ótima pergunta. Antes de mais, há maneiras de conseguir mais liberação de dopamina através de pensamentos, de drogas ou através de suplementos. Quero ser realmente claro, existe uma droga, duas drogas na verdade, que causarão liberação maciça de dopamina. São chamadas de cocaína e metafetamina. O problema por isso que o povo fica viciado, porque faz sentir bem. Exatamente. O problema é que a cocaína e as metafetaminas
estimulam tanta liberação de dopamina que a droga se torna a única fonte. Ela se torna o objetivo e o caminho. Ela se torna o caminho e o destino. Você olha para a vida das pessoas quando elas usam muita cocaína e metanfetamina e a vida delas decai muito, muito rápido. Porque não há motivo para trabalhar duro em mais nada, porque você se sente bem e esse é o melhor sentimento que você vai ter. Então, por que qualquer outra coisa quando você pode ter esse sentimento? E se você pensar, estes sistemas neuroquímicos, adrenalina, cortisol, dopamina e epinefrina, não foram projetados para nos manter a salvo dos tigres, para caçar ou para construir empresas da Fortune 500. Eles foram projetados para fazer qualquer coisa. Foram projetados para serem genéricos, de modo que, dependendo das nossas circunstâncias, nos pudéssemos adaptar. Assim, em um contexto animal, digamos, na caça, ou quando ele precisa de alimento para os seus filhotes, ele vai sentir agitação, isso é estresse, isso é cortisol, por exemplo, a fome. Ele pensa, meus bebês talvez não comam, talvez eu não coma, ou talvez esteja procurando um companheiro. Ele vai sentir agitação e começar a procurar e buscando. Forrageamento, como é chamado no mundo animal, forrageamento. Em algum momento ele pode sentir um cheiro de alguma coisa, um possível companheiro ou frutas ou um riacho, se estiver com sede. Nesse momento, a dopamina é liberada. E agora, ele tem energia para continuar. Enquanto que existe uma parte específica no cérebro que contém depressão e desânimo. E digamos que ele quer ir a algum lugar e descobre que pegou o caminho errado. Então essa parte do cérebro suprime a dopamina para que você não repita esse erro novamente. Então você não desiste, simplesmente não repete o erro de novo. E aqueles eventos que... Para você lembrar que não é por esse caminho que você tem que ir. Estamos meio que nos desviando para a neuroplasticidade aqui, que é a capacidade do cérebro se mudar a si mesmo em resposta a uma experiência. A dopamina é um dos gatilhos mais fortes da neuroplasticidade, porque diz que essas ações já o levaram ao sucesso anteriormente. Então você vai repeti-las. Essas ações o levaram ao fracasso anteriormente, não as repita. Então a dopamina pode impulsionar a gente a permanecer no caminho correto. Isso mesmo. Então você perguntou, como você faz isso? Então, para deixar claro... A gente consegue ter muita dopamina sem precisar usar nenhuma droga? Então, cocaína e anfetaminas são ruins porque destruturam a base da nossa vida, deixam as pessoas muito concentradas nas coisas fora de si mesmas. Essa é outra coisa que a dopamina faz, ela pode ser positiva ou negativa. Mas quando temos dopamina em nosso sistema, temos a tendência de estar voltados para o exterior, em busca de coisas no nosso ambiente. Você pode olhar para alguém que usa cocaína e perceber que essa é a versão extrema disso. Mas eu adoro as redes sociais pela razão de que você vê as moléculas nos memes. É algo tipo, vai atrás disso, que os tubarões fazem na segunda-feira, ou não consigo me lembrar de coisas específicas, mas são tipo, às vezes é só hora de relaxar, isso é uma molécula diferente, isso é serotonina, então a dopamina é uma molécula de ir atrás. E a epinefrina é o esforço disso. Então, para deixar claro, quando falamos sobre adrenalina e a epinefrina, estamos falando sobre esforço. Apenas esforço, sem nenhum rótulo subjetivo, bom ou ruim, apenas esforço. Estando ou não estressado, ou se está atrás de algo que quer fazer, está tendo algum tipo de esforço. Dopamina é sobre recompensa, mas mais ainda sobre motivação e busca de recompensas. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco, mas a serotonina é uma fonte diferente de recompensa. Ela vem de situações mais tranquilas. Ela reinicia todo o sistema, está associada a coisas como sono, meditação e especialmente gratidão. Então, para completar, o sistema cortisol é mais um estresse de longo prazo. Então, todos nós já ouvimos os ditados, uma jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo, ou como a um elefante, uma trinca de cada vez. Existem todos estes ditados e remontam à Bíblia, ao passado, certo? Não é novidade, não são novos, mas eles estão aparecendo de formas diferentes. No entanto, o que não se diz nesses ditados é que cada passo é diferente do outro. Se toda a jornada de 1000 quilômetros começasse com um único passo, todos perseguiriam seus objetivos. Todos enfrentariam as adversidades. E podemos ler as histórias inspiradoras quantas vezes forem necessárias. Eu acho que as histórias inspiradoras são de grande valor. Na verdade, acho que são uma dopamina substituta. Acho que elas nos dão a sensação de que poderíamos, que nos esperança, que nos orienta novamente para o mundo. Faz a gente pensar, talvez seja possível para mim, não é? Exatamente. Então, vamos tomar o exemplo de alguém que é... Então se trata de apenas dar um passo de cada vez e aí vão existir adversidades a cada 10 passos e porque é cada vez mais difícil e não se trata apenas de uma questão de... É muito variável. E eu sei disso pela minha carreira científica. Alguns dias são fáceis, outros são difíceis, tudo pode acontecer. Por isso,
eu acho que o importante é lembrar que a dopamina é esta molécula incrivelmente poderosa que nos ajuda no processo de esforço. Ela nos permite estar em esforço por mais tempo e nos permite desfrutar desse processo eventualmente. Então, não pense na recompensa, mas diga, eu estou gostando do processo. Certo. Bem, você acabou de descrever o primeiro passo. O primeiro passo para aprender a vincular a dopamina ao processo de esforço. A chave para o sucesso desse processo é ter muito cuidado com o quanto você se concentra no objetivo final. Ter o objetivo em mente é importante para uma orientação adequada. Você tem que saber o destino final. Mas se em algum momento pensarmos em quanto falta para essa meta final, ou se não soubermos qual é a meta final, existe essa enorme lacuna e ela pode ser esmagadora. E depressiva, não sou bom o suficiente, Exatamente. eu devo desistir, por que eu estou fazendo Exatamente. isso? E os pensamentos vão afastar a gente. E eles são muito realistas. Como diria a Carol e outras pessoas já disseram isso no campo da psicologia, muitas vezes a autoanálise só é positiva se você fizer isso corretamente. Caso contrário, poderá ser muito errado. Mentir a si mesmo não vai funcionar dizendo sou um vencedor, sou um vencedor, sou um vencedor. Quando você perdeu ou ainda não ganhou, é ótimo, mas esse não é o uso mais eficaz nesses sistemas. Você também não está sendo sincero com você mesmo, está dizendo a si mesmo uma mentira. Sim. E depois vai perdendo a sua capacidade de ter confiança porque você está Sim, mentindo e para se si. for realmente extremo, existe um nome para isso, é chamado de delírio. E as pessoas vão começar a apontar isso. Então torna-se mais difícil recrutar as pessoas para seus objetivos, por isso acho que o fundamental é associar esse sentimento de recompensa ao processo de esforço e dizer, olha, eu estou na direção certa. E recompensar as coisas que você não está fazendo. Eu estou olhando para onde estou pisando, não estou apenas ficando Não a estou manhã inteira na arruinado. cama. E eu tive um bom exemplo disso recentemente. Eu tenho um amigo que ficou 9 anos na SEAL Team. Seu nome é Pat Dossett. Estávamos falando sobre o hábito do almirante McRaven sobre se levantar e arrumar a sua cama. Eles fazem mesmo isso. E como foi descrito foi... no final do dia, mesmo que não corra tudo bem, sua cama ainda está feita. Para mim, isso não é uma recompensa tão grande, francamente. E por isso eu disse isso e Mas eu amo isso, eu faço minha cama. eu também arrumo a minha cama de manhã. Mas voltar e ver só isso no final de um dia difícil não é suficiente. Mas senti que havia algo mais nisso. Então eu perguntei para ele e ele disse, bem, é muito interessante porque parte disso não se trata apenas de fazer a sua cama, mas sim o que você não está fazendo quando está fazendo sua cama. Você não está deitado na cama e enrolando, Não você não tá- está hesitando em fazer algo. Não está no telefone, Isso. né? Então, quando você olha para isso, e quando você passa muito tempo com essas pessoas nestas comunidades de alto desempenho, principalmente através de algum trabalho de consultoria, o que você descobre é que todos nós podemos ficar parados no mesmo lugar ou em ação, sempre E em temos frente. que ir para E frente. quando você olha para as pessoas nessas comunidades, elas tentam se manter sempre para frente. Através de coisas casuais, como arrumar a casa ou fazer uma xícara de café, mas não é apenas sobre o que você está fazendo, são todas as coisas que você não está fazendo que podem deixá-lo pensando demais ou que podem te fazer ter comportamentos não saudáveis. Portanto, a chave para isto é, se quisermos ser muito objetivos, devemos nos concentrar em ações. Vou usar fitness como exemplo, pois ela se traduz para todos, enquanto que as circunstâncias das pessoas são diferentes. Digamos que alguém quer assumir uma rotina de fitness. Essa pessoa odeia correr ou quer perder peso de forma saudável. Esse tipo de coisa. Todos nós já ouvimos algo do tipo, você coloca os seus sapatos ao lado da porta no primeiro dia, no segundo dia os coloca, no terceiro dia sai, no quarto dia anda pelo quarteirão, e então eventualmente eles estão correndo maratonas. Certo. Ótimo. Mas para manter esse comportamento, ou mesmo para tornar esse comportamento prazeroso e para te dar energia, a chave é recompensar subjetivamente esses passos. Então não vai ser, digamos que eu saio e corro 1 quilômetro. E meu objetivo é correr 16 quilômetros em poucas semanas. A chave é, quando você está no esforço desse quilômetro, você dizer a si mesmo, nessa parte difícil, que esta é a parte boa, que esta é a parte que me dá energia. Ficarei muito surpreso se as pessoas não sentirem que podem continuar. Então, uma viagem de 1000 quilômetros é feita de passos simples, mas a chave é recompensar os passos mais difíceis, não os mais fáceis, e não aqueles em que se consegue o que se quer. Não se recompense por calçar seus sapatos e dar um passo para fora de Você casa. poderia, se isso fosse uma grande barreira para Se você. for algo Se for algo muito difícil. difícil para você. Mas correr 16 Isso quilômetros mesmo. é difícil. Encontrar essa barreira, superar um pouco dessa barreira e recompensar esse processo. Então, é por isso que eu acho que as repetições na academia, repetições até o fracasso, não são o melhor exemplo. Primeiro de tudo, a maioria das pessoas não está fazendo coisas para fracassar, e isso não vale para crianças pequenas, já que elas provavelmente não devem estar cientes disso. O que se quer, entretanto, é ir lá
e pensar que esta é a parte mais difícil, porque é quando a adrenalina ou a epinefrina estão sendo maximizadas, e aí você tem a oportunidade de trazer a dopamina e ensinar esses caminhos neurais a baterem em retirada. E não quero me aprofundar muito neste assunto, porque essa é uma comunidade muito especializada, mas você olha para as pessoas em operações especiais e você olha para o processo, todo o processo de avaliação de quem entra e de quem não entra. Trata-se de colocar as pessoas realmente em estresse e ver quem pode não só passar por esse estresse, mas também suavizar esse estresse, recompensar o processo através do trabalho em equipe, recompensar o processo de estresse através de algo interno, que tem tudo a ver com não ficar parado, sem ir a lugar algum, mas sempre avançar. Eu também vou ser sincero, não estou falando de todos serem agressivos e sempre, sabe... Trabalho. Na verdade, se você estiver gastando muita epinefrina, se você for muito viciado em adrenalina, você acabará se esgotando. Vai ter burnout. A menos que você consiga encontrar maneiras de se recuperar ou se proteger disso com dopamina. E o processo de recuperação é especialmente importante. Há um segundo sistema de recompensa. Então, você tem um sistema de dopamina e se você colocar uma caixa em torno dele, a recompensa subjetiva precisa ser feita na parte mais difícil de um processo. Essa conversa difícil é como quando é realmente difícil e você simplesmente... É quando você quer começar a dizer a si mesmo, esta é a parte boa, porque eu não estou nem falando. Ou esta é a parte boa porque... Não estou reagindo. Sim, não estou reagindo. Ou esta é a parte boa porque provavelmente não estou fazendo isso da forma certa, mas estou no caminho certo. Eles estão chateados, não estão sentindo sua empatia, este tipo de coisa, ou você não está realmente entendendo o que está acontecendo, está ficando frustrado, mas se disser a si mesmo, este é o caminho neural sendo construído de forma duradoura, para que da próxima vez seja fácil. É assim que o processo funciona. Porque lembre-se, ninguém aparece e derrama dopamina no seu ouvido, mesmo que você receba $1 milhão ou ganhe um prêmio Nobel, ou a presidência, é tudo interno. Estes neuroquímicos são todos internos, e enquanto alguns deles são projetados para serem liberados em resposta a coisas muito específicas como comida, sexo, sono, todas estas coisas vão desencadear estes neuroquímicos. Temos este grande prosencéfalo que nos permite colocar um contexto subjetivo sobre as coisas. E como você faz isso? Como você traz dopamina para o seu cérebro subjetivamente através de uma conversa diária consigo mesmo? Então, há um processo pelo qual estou passando agora mesmo. Estou tentando escrever um livro e é difícil. É difícil. E me disseram que quanto mais difícil for, então provavelmente melhor estou fazendo. E eu pensei, nossa, ótimo, e o meu editor está pronto para me matar porque sou lento e sou uma pessoa muito lenta. Eu deixo as pessoas loucas. Sou realmente lento, porque a ciência é lenta e eu gosto de acertar as coisas. Não quer se apressar. Eu gosto de acertar as coisas, mas eu tenho muito orgulho do fato de subscrever tudo o que publicamos. E que foi o melhor que pudemos fazer com as ferramentas na época. E quero olhar para trás na minha carreira de redação ou carreira científica e quero poder dizer que cada publicação que fizemos foi sólida e fundamentada, que nos divertimos, tivemos uma boa relação, por isso eu vou devagar. Mas como consequência, o que estou descobrindo é que há muitas interferências hoje em dia. Eu acho que as redes sociais são ótimas, eu ensino neurociência nas redes sociais porque acho que é importante fazer educação pública, mas também é uma distração. Mas é incrível. É incrível quanto tempo e energia isso leva. Então, o que eu comecei a fazer agora é desligar o meu celular e trancá-lo em um cofre. E eu sinto uma ansiedade extrema. Né? É muito esquisito. E por que isso acontece? É porque tem mais dopamina quando você está usando ele? Isto é assustador, porque eu realmente penso... Observação rápida. No fim de semana, eu estava dirigindo a um garoto que eu oriento. Eu peguei o meu celular e estava mandando SMS enquanto dirigia. Ele me disse, e foi realmente embaraçoso para mim, ele disse... Eu gostaria que você não mandasse SMS enquanto dirige. Eu parei de escrever e percebi, isto é uma loucura. Sei que a minha vida e a vida dele são muito mais importantes. E a vida das pessoas ao meu redor são muito mais importantes do que qualquer SMS. O que significa que eu não estava fazendo isso racionalmente. Era apenas um puro reflexo. Acho que não pego o celular porque eu nem sei mais o que estou procurando lá. Apenas ficou reflexivo. Portanto, para mim, ultimamente, quanto mais tempo posso manter aquele celular em um cofre, escrever um subsídio, ou este livro, o que digo a mim mesmo é que a agitação é boa. Pelo menos eu não estou fazendo aquilo. E então, descubro que, ao começar a escrever e entrar nesse processo, começo a me sentir bem com isso. Eu faço uma pausa e digo, ok, eu tenho o controle máximo do meu comportamento, eu posso guardar essa coisa. Pode haver uma guerra nuclear lá fora, e eu estou fazendo isso de qualquer forma. Eu tenho controle sobre os meus pensamentos, meus sentimentos e comportamento. Então eu digo isso a mim mesmo. Então eu descubro que tenho essa imensa energia e tudo o que eu quero fazer é escrever. É tipo um túnel para o processo.
E eu acho que às vezes as pessoas precisam escrever estas coisas para si mesmas, para que seja realmente concreto. Acho que algumas pessoas pensam tão pouco sobre suas recompensas subjetivas que escrevê-las é realmente poderoso. Então o que você escreveria para si mesmo, como uma recompensa subjetiva pela experiência? Enquanto eu estiver escrevendo, estou no caminho certo. Enquanto eu não estiver escrevendo e estiver olhando para o meu telefone, não estou no caminho certo. Porque para mim, as 2 ou 3 coisas mais importantes para a minha carreira são escrever subsídios, trabalhar neste manuscrito de livro e escrever manuscritos científicos. Quer dizer, há outras coisas E também. qualquer outra coisa que você não está fazendo, está te atrasando de fazer mesmo. isso. Então você tem que estar focado, concentrado e dedicado em fazer essas Exato. coisas. Então, eu não faço saltos ou poses de poder, coisas desse tipo, mas eu uso ferramentas para aumentar a minha dopamina. Quer dizer, há certas canções que estão realmente embutidas na minha emoção. Elas me levam de volta para quando eu estava, enquanto andava de skate, enquanto era um adolescente punk rock, que me deixavam vibrando. E embora eu ache que é uma utilidade real, isso é pura dopamina. Então é um momento, mas não é sustentável. Você tem que Exatamente. manter subjetivamente motivado, eu acho, né? Exatamente. Tô certo? E então, se eu terminar um capítulo, vou parar por um momento e vou apenas sorrir e rir de mim mesmo. Minha autorreflexão tem esse humor. Só de pensar que o meu cérebro está sob o meu controle é uma loucura. Tem pessoas por aí que dizem que livre-arbítrio não existe, mas eu não acredito nisso. Eu coloco minhas mãos em muitos cérebros. Você estimula certas áreas, as pessoas fazem coisas. Você estimula outras áreas, as pessoas pensam coisas. Ou seja, a menos que você tenha eletrodos na sua cabeça e alguém os estimule, nós temos o controle de nossos pensamentos e comportamentos. Não podemos controlar todos eles, mas meu objetivo é ser tão decidido e não reflexivo quanto seja possível na vida. Esse é o meu objetivo, desde que, quando eu acordo de manhã E até como a a hora gente que vou chega dormir, nesse lugar? pouco a pouco e recompensando cada coisa. Se você se levantar e você... Eu vou usar o exemplo de arrumar a cama. Você não está parado, você faz uma xícara de café, você se senta, escreve algo num diário, faz exercícios. Talvez chame um parente que você acha que precisa conversar com você ou com quem você gostaria de conversar. Você faz algo de forma decidida. Apenas sendo decidido e aprendendo a afastar as coisas que estão tentando fazer com que você reflita. É tão importante. Eu pensei... Refletivo é a mesma coisa de reativo ou que é refletivo? Ok, então existem 2 modos de operação do cérebro. Então agora isto é, mais uma vez, um pouco de areia, mais uma escolhida, onde estamos pensando em duração, caminho e resultado. O que devo fazer? Quanto tempo devo fazer e qual é o resultado? Deliberado, E se intencional. sente como trabalho. Isto é o que as pessoas precisam entender. Esse pensamento intencional, esta ação intencional, escrever um livro, fazer um exercício, o que quer que seja, ter essa conversa, é para ser algo difícil. É difícil. Não é fácil, mas você deve, subjetivamente, recompensá-lo para que você melhore ao fazer isso. Portanto, é para ser algo difícil, porque está associado a esta liberação destes neuroquímicos que criam esta agitação. A tensão mental que você sente quando está aprendendo algo é o gatilho para a neuroplasticidade, para que o seu cérebro mude. Pode dizer de novo, o mental que você sente ao fazer algo é É o gatilho para a neuroplasticidade. A neuroplasticidade permite vocês expandir sua mente para fazer mais coisas. Isso mesmo. A neuroplasticidade é um processo de levar algo onde a duração, caminho e resultado, onde eu estou trabalhando duro, pensando muito, talvez seja uma conversa, um plano de negócios, talvez seja uma carreira científica. O objetivo da neuroplasticidade é tornar as coisas reflexivas para que você não tenha que pensar nelas. Certo? Por exemplo, eu comecei a fazer aula de espanhol e é muito difícil. Isso me dá Certo. vontade de dizer, por que eu estou fazendo isso? Vai levar anos até que eu converse com alguém. Em quanto tempo eu vou ser fluente? Mas é tão difícil agora e em algum momento vai ficar mais fácil. Eu tenho todos esses pensamentos de uma vez enquanto eu estou na aula. E penso, caramba, é horrível isso, porque eu tenho eu tenho 37 anos, será que é muito Exatamente. tarde para que eu aprenda isso? É fácil quando você é criança, agora é impossível. Eu vi seu vídeo sobre isso há alguns dias, um vídeo que você falou sobre que... É claro, é mais difícil sim, quando você é mais velho, expandir a sua neuroplasticidade, mas é quase o que eu estou vendo você dizer, que é a única maneira de viver, porque quanto mais velho você fica, que é estar constantemente nesse processo, ou então você começa a regredir. Exatamente. Então, quando você quer aprender algo novo como espanhol ou uma nova habilidade física, sua mente se desloca, o cérebro vem e diz, certo, vamos prestar atenção às coisas. E agora, o que estou fazendo? Estou tão cansado. E começamos a nos comparar com outras pessoas. E você pode começar a usar todo tipo de exemplos como, espere, eu era um atleta profissional. No seu caso, porque, sendo sincero, nunca fui um atleta profissional, mas você foi um atleta profissional e você tem tido sucesso em outros aspectos da vida, mas ainda assim, parece um esforço, certo? Então, mas esse esforço é porque 2 coisas estão acontecendo. Uma é a adrenalina, a epinefrina está sendo libertada, portanto, não se sente bem. Não é E é divertido. como, e além disso,
ao trazer o foco para algo, você está atraindo um neuromodulador chamado acetilcolina, que é a molécula do foco. Agora, é importantíssimo. É necessária energia, É esforço. preciso energia e esforço. Você o sente em seu corpo e em seu cérebro e tende a destacar. A acetilcolina irá destacar as áreas do cérebro que estão ativas durante a fase da aprendizagem, quando o professor está falando, ou você está falando e fazendo esse esforço, quando está prestando atenção, está movendo a sua boca, como você recebe as coisas e está marcando essas áreas do cérebro para a mudança. E mais tarde, quando você dorme, quando faz exercícios ou quando está tendo uma conversa com alguém, na verdade, é quando as mudanças cerebrais ocorrem. Não durante a atividade real, é quando Exato. você não está fazendo a atividade ou descansando, recuperando, aí que começa a se expandir, Exatamente. quando começa É quando... a crescer. Então, a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro mudar em resposta à experiência. É a principal maneira pela qual passamos da ação, duração, caminho e resultado, e outras coisas deliberadas, para a ação reflexiva e o pensamento. Esse processo tem duas partes. Uma é o gatilho, que para nós adultos é desencadeado pelo foco e atenção, e até mesmo por um elevado estado de agitação. Quanto mais frustrado você se sente, mas está desencadeando o aprendizado e dizendo: isto é importante, porque o cérebro só quer fazer o que quer fazer. Ele precisa se atentar a: nossa, isto precisa mudar. E então a segunda parte é relaxamento profundo, meditação. Em particular, poderíamos falar de uma forma de meditação chamada Yoga Nidra, mas enfim, formas de relaxamento profundo. Sono profundo, como sono de ondas lentas, é quando as conexões entre os neurônios, chamadas sinapses, realmente se tornam mais fortes. É quando as conexões que você não quer sejam removidas. Que é também, em certos casos, onde você obtém novos neurônios que realmente nascem no seu cérebro para ajudar esses circuitos a falar espanhol. E é por isso que no esporte, quando eu era mais novo, eu lembro de acampamentos de basquete no verão e sempre aprendia novos passes e eu sempre quis ser o cara extravagante fazendo isso aqui quando eu fosse criança, mas então a gente ia para esses acampamentos e a gente trabalhava só nos fundamentos e nos passes também. E no começo eu lembro que era muito frustrante e desafiador e eu pensava, cara, isso não é para mim, eu não entendo isso. E aí no outro dia eu voltava e de repente eu entendi, depois de algumas vezes tentando, mas eu nunca aprendi a fazer na hora, era como se eu conseguisse uma vez e depois eu me atrapalhava e no dia seguinte, nos outros dias eu Certo. aprendi e falava, eu consigo fazer Simplesmente isso, acontece. né? Simplesmente acontece. E é por isso que quando a mente é capaz de relaxar, ela cria conexões sobre como fazer as coisas, né? Sim, então, em sono profundo e descanso é quando as conexões realmente se constroem. É mais ou menos como no treino de resistência. A academia é um pouco enganosa, porque as pessoas têm esse pump depois dos treinos. Elas têm esse vislumbre visual de como elas se podem parecer mais tarde, mas depois voltam a ser como eram. Mas a hipertrofia real, o aumento das fibras musculares e o fortalecimento das fibras de conexão quando neural você é mais dorme. tarde, quando você dorme. E é a mesma coisa com a neuroplasticidade. E o quão importante é pra gente constantemente aprender e desafiar nossa mente enquanto a gente envelhece. Bem, eu acredito que é muito importante para se viver uma vida plena. E meu herói nesse aspecto, dois heróis na verdade, são Richard Feynman, o grande físico que lidou com o aprendizado de forma divertida. Isso é uma coisa que eu realmente deveria ilustrar. Se você está em frustração e em tensão, Se a divirta. ideia de jogo é ótima. Porque no jogo você tem foco, você tem intenção e alerta, e mantém você leve o suficiente para que haja aquela liberação de dopamina. A dopamina é liberada no jogo por uma razão. Porque crianças e animais jovens e crianças pequenas, aprendem interações sociais através de jogos. Um cachorro morde outro cachorro e o cachorro late alto. Por isso eles têm aqueles dentes afiados de cachorro para dizer que isso é uma mordida a mais. Então eles brincam um pouco mais, estão descobrindo os limites. Estão descobrindo os limites para os quais podem usar a força física. Para ferir outro ou apenas para brincar. Eles aprendem a morder sem força. Brincadeiras em animais são uma forma antiga de experimentar esses caminhos neurais. E como adultos, tendemos a ser mais exigentes com nós mesmos, não tendemos a abraçar a diversão. Richard Feynman é alguém que realmente incorporou a diversão em sua vida adulta. Ele aprendeu como, além de ser um físico ganhador do Prêmio Nobel, ele também tocava tambores, aprendeu a desenhar, pintar tarde em sua vida, ele fazia tanques flutuantes, ele era um pouco meio estranho, mas se divertia muito e aprendeu durante a sua vida inteira. Então é importante porque é uma ótima maneira de aprender a liberar dopamina e é uma ótima maneira de expandir a sua experiência de vida. Eu estava na Polônia com o Minhoff no começo do ano e eu levei um grupo de 13 amigos. E a gente estava muito nervoso para entrarmos juntos nesse clube de gelo por 10 minutos.
E durante os 2 primeiros minutos não foi divertido, a gente ficou, cara, isso é péssimo, tá muito frio, mas de repente a gente ficou, olha, vamos aproveitar, vamos ficar aqui por Certo. mais 8 minutos, a gente tem que ficar aqui. E aí começamos a cantar, entramos em sintonia, sorrimos e foi mais agradável. Ainda é desafiador, mas tentar se divertir Sim. no desafio é bem melhor. Vai continuar sendo desafiador, mas é muito melhor do que só sofrer. Sim, times e comunidade, não por coincidência, são uma ferramenta poderosa para amortecer o estresse. Mais uma vez, você olha para equipes de alto desempenho da Marinha ou outras operações especiais. A equipe tem um grande peso na produtividade do trabalho. Seria quase impossível fazer sozinho o trabalho de uma equipe. Sim, há outras divisões de operações especiais mais focadas em missões solo. Portanto, há pessoas que são muito boas nisso, mas o trabalho em equipe é uma ótima maneira de suavizar o estresse. Então, antes perguntou se existe alguma maneira de fazer com que não haja frio. Acho que a resposta é não, mas há uma maneira de fazer com que o frio não seja doloroso. E é aí que a dopamina intervém. A outra coisa que é importante, porque falamos de neuroplasticidade, que você aciona com foco, esforço e tensão, é que as crianças podem aprender muito facilmente. Seu cérebro é hiperplástico e muito rapidamente o trabalho do cérebro jovem é pegar todas as coisas que aprende e processá-las muito rapidamente, incluindo a Certo. moral e as É crenças. automático. Sim, e o que é assustador, as coisas que as crianças ouvem, as coisas que elas estão expostas, as crenças se tornam reflexivas. Agora, por volta dos 25 anos, o cérebro ainda é plástico e vai ser assim por toda a vida, mas você precisa de mais foco e precisa do que é chamado de neuroplasticidade autodirigida. Autodirigida significa que a única pessoa que pode mudar o seu cérebro para melhor, depois de 25 anos de idade, é a própria pessoa. Você não pode forçar a neuroplasticidade em alguém. Neuroplasticidade positiva. Então, o outro elemento que é realmente importante para a plasticidade é esta fase de repouso profundo. Está associada à liberação da molécula neuromoduladora serotonina. A serotonina é uma molécula de recompensa, assim como a dopamina, excepto que ela é liberada no cérebro em resposta à experiência subjetiva que temos recursos suficientes. Assim, quando comemos uma grande refeição, ou melhor ainda, quando temos um almoço ou jantar com amigos ou família e você sente que aquele foi um dia incrível, você é reiniciado. Essa sensação de ser reinicializado tem um efeito antidepressivo. Se você segura o seu filho, ou alguém que você ama, ou seu cachorro, se você ama o seu cachorro, há essa sensação de ter o suficiente. E assim, enquanto a dopamina é a molécula que nos faz olhar para as coisas de fora, como se estivéssemos em busca delas, é realmente a molécula da motivação da busca. A serotonina é a sensação de que temos o suficiente em nosso ambiente atual. E é tão poderosa porque, se essa caixa de serotonina não é verificada periodicamente, não podemos ficar no processo de busca externa de dopamina por muito tempo. Precisamos de serotonina Absolutamente. para se sentir mais completo, Seguros. inteiro, seguro. Uma vez que você sente... E é aqui que eu acho que os go-getters se enganam, sem intenção de trocadilho, onde ir atrás de algo que é difícil é importante, mas todos nós já vimos exemplos disso. Já vi várias vezes no Silicon Valley amigos que se saíram muito bem na tecnologia, chegaram perto de conquistar o seu grande marco, mas não têm com quem compartilhar isso e acabam ficando isolados e deprimidos. E então eles passam por todo este ciclo de se encontrar. E é preciso equilibrar serotonina e dopamina, talvez ao longo do dia, talvez ao longo da semana. Eu acho que nas práticas religiosas, talvez na maioria das religiões, existe uma espécie de sábado ou período de descanso, acho que em todas. E isso faz sentido, porque é preciso haver uma renovação. Quer as pessoas tenham uma prática religiosa ou não, é preciso acontecer uma renovação, uma recuperação, para recuperar o sistema imunológico. Não se pode usá-lo toda semana sem parar, você precisa recuperá-lo. E é por isso que eu amo analogias esportivas, porque tem uma pré-temporada, temporada, pós-temporada, onde você realmente tem uma alta tensão e ainda existe uma Sim. após outra. Existe Certo. uma temporada que você fica fora por uma razão, porque não dá pra ficar 10 Sim. anos seguidos em campeonato. Você tem que encontrar tempo pra relaxar, tirar um tempo pra descansar, para o seu corpo descansar. Você pode se machucar eventualmente se você continuar. Então você tem que criar processos. Você faz isso? Com certeza, eu tenho coisas que faço todos os dias e tenho coisas que faço semanalmente. Não sou bom com férias anuais, eu nunca fiz isso. O que é tão Eu difícil? estou na ciência há 25 anos e tenho a certeza que em algum dos meus relacionamentos anteriores sempre teve algo tipo, é verdade, nunca tiramos férias de Nunca. verdade. E minha ex-namorada e eu íamos a Paris, Inglaterra, Alemanha,
E eu dava palestras e mais palestras e depois ficava doente. E teve um dia que ela foi tão compreensiva. Ainda sinto culpa por isso, mas tiramos uma tarde para irmos a uma galeria. Mas logo depois eu estava trabalhando de novo. Minha vida tem sido assim. É difícil, é preciso encontrar esse equilíbrio. Felizmente eu estava na casa dos 30 e quando você está na casa dos 20 e 30, você consegue viver com menos serotonina em seu sistema. Mas E agora atualmente... você precisa de mais serotonina. sem dúvida. Então o que você faz todos os dias para ter isso? Então, dormir uma quantidade adequada é fundamental. A prática que me serviu melhor não tem sido uma prática meditativa, são duas práticas, na verdade. Uma se chama Yoga Nidra, que não envolve nenhum movimento, significa literalmente sono de yoga. Me apresentaram isso há cerca de 5 anos. Só deitar de costas? Você ouviu um roteiro, há muitos vídeos no YouTube que te ensinam. Existe um tipo de respiração envolvida, mas é mais como um exame corporal. Você aprende a relaxar profundamente. Eu faço isso 1 ou 2 vezes por dia. Se acordo e ainda não dormi o suficiente, é a primeira coisa que eu faço. 5, 10 minutos? Tem um roteiro de 20 minutos que eu gosto, outro de 10 que também está no YouTube. Posso te enviar os links dele se as pessoas ficarem interessadas. Eu não tenho nenhuma afiliação com o negócio de Yoga Nidra, mas adoro a prática porque sinto que recupero o sono que não tive. Fico me sentindo realmente atento. À tarde, se eu me sentir cansado, vou fazer Yoga Nidra. Também envolve algumas intenções que têm uma espécie de componente de pseudo-hipnose. Eu tenho um colega, David Spiegel, no departamento de psiquiatria que faz hipnose clínica. E essas técnicas que fazemos em estados de profundo relaxamento são conhecidas por terem efeitos positivos no pensamento e na ação, na redução de dores e até mesmo em resultados de câncer de mama. O trabalho de David tem mostrado isso. Não estamos falando de hipnose com pêndulos, estamos falando auto-hipnose ou hipnose médica. É como você diz, pensamentos definidos ao invés de pensamentos reativos, Sim. né? E você está ensinando o seu corpo e seu cérebro a entrar no relaxamento profundo propositadamente. Você está fazendo isso. E isso é um poder, uma ferramenta. Você está dizendo, ok, deita, relaxa seu rosto, respira mais devagar. Você está dizendo a você mesmo isso, né? Você está usando o corpo para controlar a mente, outra vez. E está deliberadamente desligando seus pensamentos. A maioria das pessoas não pode fazer isso. E assim, para mim, o Yoga Nidra tem sido um completo amplificador, acelerador, como você quiser chamá-lo, para minha carreira, minha vida e meu bem-estar. Também faz com que você durma melhor. Porque uma das razões pelas quais as pessoas têm dificuldade para dormir é porque não conseguem desligar seus pensamentos. Dessa maneira, você está treinando o seu sistema nervoso para fazer isso. Eu devo dizer, neste espaço Nova Era, existem vários estudos de imagem, de tomografia por emissão de positrons e outros, com foco especificamente no Yoga Nidra. Isso não foi trabalhado no meu laboratório, embora estejamos explorando ele no meu laboratório como uma ferramenta de mitigação de estresse, mitigação de ansiedade. Mas estes estudos mostram que 30 minutos, creio eu, de Yoga Nidra restabelece os níveis de dopamina em uma área do cérebro chamada gânglios basais, que prepara o cérebro e o corpo para a ação. Então, estes estados de relaxamento profundo, mesmo que estejamos bem acordados, permitem que o sistema nervoso se restabeleça para que possa voltar à ação. Assim, para todos que querem ter uma longa carreira, ou se você quer ter um alto desempenho em toda a sua carreira, você precisa ter ferramentas que lhe permitam reiniciar esse nível de dopamina, porque isso tem um efeito enorme no amortecimento da adrenalina, como dissemos anteriormente. Mas, além disso, a serotonina é o que restabelece o caminho da dopamina. Portanto, agora há uma espécie de lógica no que estamos vendo. É preciso alternar descanso e esforço. É preciso recompensar o esforço. Você precisa... Com descanso. Então existe o Yoga Nidra. Eu diria que a melhor hora para praticá-lo é logo de manhã, antes de dormir à noite ou qualquer hora do dia. Em outras palavras, acredito que todos deveriam ter algum processo de relaxamento profundo, que seja deliberado, que não envolva o uso de nada. Sabe? Que não seja comida ou vinho. Para algumas pessoas, uma bebida é ok, mas estou focado em ferramentas comportamentais. Suplementos e drogas têm o seu lugar. Há pessoas clinicamente deprimidas que precisam de um estímulo para conseguir dopamina ou serotonina. Acho que... mesmo drogas com má reputação, como o Prozac, essas drogas também já salvaram milhões de vidas, com a dose e contextos apropriados. Porém, algumas pessoas não deveriam tomá-las. O que eu estou vendo você dizer é que você tem que tomar isso quando precisa deles, quando você for incapaz de criar fisicamente esses hábitos para si mesmo e rotinas também. Mas depois de tomá-los, você sempre vai precisar deles até que possa aprender como mudar o seu comportamento. Isso mesmo. É como uma pessoa obesa que, se ela realmente não se consegue mexer, talvez precise fazer algum tipo de procedimento cirúrgico. Ou Exercício. Mas então, uma vez que se começa a exercitar, acredito que você sempre quer repetir comportamentos, focar primeiro nos comportamentos. Fazer com que certos comportamentos virem hábitos. Tudo o que falamos hoje é gratuito. Tudo o que falamos é autodirigido. Portanto, são os comportamentos. Depois, eu acho que dieta
é muito importante, nutrição. Acho que a suplementação definitivamente tem seu lugar. Acho que já passamos da ideia ridícula dos anos 80 e 90 de não se pode obter tudo do que se come. Ninguém sequer concorda 100% com o que devemos comer. Todos os cientistas que conheço, que levam a sério sua mente e o seu corpo, tomam suplementos. Eu não tenho uma empresa de suplementos, sendo sincero, mas todos eles têm um regime para eles. E acho que estamos vendo uma mudança, onde agora os suplementos não estão sendo mais pensados como esta coisa de nicho, onde só é consumido por fisiculturistas ou de forma sensacionalista. Existe muito disso por aí, mas também existem suplementos que são poderosos para o tipo de coisas que estamos falando, para o sono e tudo o resto. Podemos falar sobre eles se quiser, mas eu acho que comportamentos, nutrição, suplementos. E depois, há um lugar para os medicamentos prescritos. Há pessoas que estão clinicamente deprimidas e suicidas e precisam de ajuda. E precisam de falar com um médico certificado para saber, em alguns casos, a opinião sobre se devem ou não tomar esses medicamentos. Isso não significa que devam tomá-los para sempre. Nós tendemos a recorrer às drogas. E é por isso que eu acho que muitas dessas drogas elas não vão mudar seus comportamentos. Você ainda precisa mudá-los. Essa é a maneira fácil de começar, tomando medicamentos, mas o que você deve fazer é mudar o comportamento, ter uma boa alimentação, suprimentos. Você tem que fazer essas 3 coisas primeiro, né? Começar a se sentir melhor. Absolutamente. À luz do sol pela manhã, as coisas que falamos. Respirar, relaxar, tudo isso. Eu tenho um amigo, ele é médico, e tem esse ditado sensacional. Ele diz, viver melhor através da química ainda requer uma vida melhor. Não há nenhuma pílula, substância ou psicodélico que te vai transformar completamente. Nem mesmo sabemos como isso seria. E depois existe uma quinta categoria que começou a surgir agora, que é a interface cérebro-máquina. Dispositivos que as pessoas colocam para ajustar suas ondas cerebrais, melhorar a plasticidade. Existem ótimos dispositivos, que eu diria, para ler e medir coisas a partir do sistema nervoso, monitorar o sono, monitorar as ondas cerebrais, por exemplo. Ainda estamos na infância do que seria uma boa interface cérebro-máquina, mas acho que futuramente isso vai estar disponível comercialmente. Você perguntou sobre ferramentas que eu faço todos os dias. Eu faço a prática diária do Yoga Nidra. Para mim, essa é a minha forma de meditação. É uma espécie de reposição de serotonina. A outra é gratidão. Eu sei que a gratidão é muito discutida hoje em dia, mas sempre quero ressaltar que a gratidão não é complacência. As pessoas acham que é olhar para o próprio umbigo, mas tem demonstrado aumentar os níveis de serotonina no cérebro. Eu fiz uma entrevista com a doutora Laurie Santos. Ela é professora de ciências na faculdade de Yale Sim. E na entrevista eu perguntei a ela, ok, quais são as razões científicas para felicidade que são mais utilizadas atualmente. Sim. E aí ela disse, gratidão. Eu fiquei, não é mais Google, não é... Isso é cientificamente provado, a gratidão tem efeito. Eu acho que a gratidão é maravilhosa. Ela restabelece o sistema para que você possa continuar. Eu acho que gratidão soa como complacência e as pessoas ficam tipo, eu não quero pensar só em mim, isso é tão egocêntrico. Então, desculpe, então as pessoas temem que isso só não baste. Vão ser complacentes, vão pensar, só estou bem com o que eu estou fazendo. Mas a serotonina repõe a dopamina, o que coloca você de volta na luta. E permite que você aguente isso por mais tempo. Acho que estou fazendo muito isso hoje, mas tive o grande privilégio de fazer trabalho com essas comunidades. Se você olhar para as comunidades de alto desempenho nestas operações especiais de alto risco, eles têm práticas de gratidão. Sério? Eles praticam e depois vivem isso. As pessoas pensam que existe um segredo por trás disso ou algo. E, sim, são pessoas muito únicas e especiais, mas eles têm essas práticas. São as ferramentas que qualquer pessoa pode usar. É isso mesmo. Todos nós temos acesso a isso. Você faz Yoga Nidra, você faz gratidão ao longo do dia. Então, o que a mais primeira você coisa faz? que faço quando acordo de manhã é, na verdade, agradecer. Não importa o que me vem à cabeça, eu paro para pensar que sou grato por estar acordando. Eu tive uma série de chamadas muito fortes durante a vida, perdi pessoas como todo mundo, tenho 45 anos, vi muitos bebês nascerem, muita gente morrer, é assim que as coisas são, mas eu expresso alguma gratidão apenas por acordar. E isso me desperta. E então eu começo a fazer coisas como arrumar a minha cama, me recompenso por isso, por eu não estar fazendo outra coisa e começar de facto o dia. E tenho a tendência muito forte de apreciar relações. Meu cachorro tem 10 anos de idade, eu o criei desde que ele era um filhotinho, ele é um bulldog e provavelmente está chegando ao final da vida. Eu tento e realmente me concentro no puro prazer de ter um bulldog, eles são uma figura e ele em particular. Relacionamentos de todo tipo. O tempo que passo com as pessoas, eu apenas penso nos meus mentores, pessoas que me levaram onde estou. Eu faço isso o tempo todo.
E sou muito, como você provavelmente imagina, falo rápido, trabalho muito, sou bastante intenso, mas agora termino os meus dias sem me sentir esgotado. Isso não significa que eu seja grato por cada oportunidade ou por tudo que acontece. Eu estou consciente disso, mas acho que uma prática deliberada de prazer ou de desfrutar do que temos é muito poderosa. E não Se apenas não deixar estivermos as coisas aproveitando, passarem. ficarmos apenas esperando o resultado final, a gente vai ficar sempre infeliz. Exatamente. E existe algo chamado erro de previsão de recompensa de dopamina, onde as pessoas que trabalham ou esperam que algo seja ótimo. E quando você faz isso, você eleva o nível de dopamina que é necessário para fazer com que se sinta bem quando chegar lá. É por isso que existem pessoas que, quando conseguem o que querem, se matam. Que loucura. Sabe, a falta de cuidado a essas vias neuroquímicas e essas vias neurais é basicamente jogar fora tudo o que nos foi dado, na minha opinião. E não quero dar a impressão de que as pessoas têm que seguir estes protocolos que estou falando. Todos nós temos isto. As pessoas às vezes me perguntam, existe algum aplicativo ou um produto para isto? E eu digo apenas, olhe, a mãe natureza tem a patente para isto. Quaisquer que sejam as crenças das pessoas, este material está em nós por qualquer razão. E podemos usar os diferentes caminhos neuroquímicos para organizar nossa vida de uma forma que realmente nos sirva e as pessoas ao nosso redor. E a prática da gratidão pode durar um segundo, pode demorar 10 minutos se você quiser. As pessoas fazem meditação sobre amor e gentileza. Eu nunca fiz isso, sempre tive dificuldade em meditar por um longo tempo, eu não sou bom em visualização mental. Tenho a tendência de me focar mais nos comportamentos. Peraí, você é neurocientista e não é bom em visualização mental? Bem, eu tento, mas acho que todos nós somos diferentes em nossa capacidade de manter uma imagem mental. E a minha é limitada. Eu tendo a escrever coisas e mantenho práticas de gratidão. Tento sempre sentir o sol, me exercitar, tenho a sorte de adorar exercícios e treinamentos. Acho que isso me mantém disposto. Para as pessoas que isso é mais difícil de fazer, então você apenas constrói essas coisas através da recompensa subjetiva. Certo. Eu quero voltar à neuroplasticidade em uma idade avançada na vida. Digamos que a cada ano eu quero aprender e me desafiar e aprender algo que é mais difícil, que não seja fácil para mim. Talvez seja espanhol nos próximos anos, depois por mais 10 anos. Quanto mais velho eu tiver, tipo 90, 100 anos, espero chegar lá. Se eu continuar pressionando minha mente para ser desafiado dessa maneira que é desconfortável, será que isso realmente vai me ajudar a viver mais tempo ou vai fazer ter uma vida mais curta? Essa é uma ótima pergunta. Eu ouço as pessoas que vivem em zonas azuis ao redor do mundo. Tem uma rotina matinal, tem família, sobem a colina todo dia, comem de certa forma, têm boas relações com as pessoas, com a comunidade, mas eu não sei se eles estão constantemente desafiando a sua mente. Eu estou muito confiante ao dizer que isso não vai encurtar sua vida. Lembre-se de que o sistema de dopamina e acetilcolina são os principais desencadeadores da neuroplasticidade adulta. Sabemos disso porque há experimentos feitos por um cara chamado Mike Merzenich, na UCSF, que se você estimular as áreas do cérebro que liberam dopamina e acetilcolina, você pode rapidamente induzir plasticidade como se fosse um aprendizado, tipo o espanhol Certo. hoje, tipo ser fluente em espanhol hoje em dia. E até meio assustador, esta é, na verdade, a base das empresas que estão pensando em colocar fios no cérebro para Eu estimulá-los. poderia ser fluente em espanhol hoje em dia? Em teoria, se você estimular a liberação suficiente de acetilcolina e dopamina enquanto tem contato com o espanhol, você provavelmente teria que falar e ler esse espanhol. Uau, você poderia se lembrar e se conectar a essa Sim. lembrança? É possível. Tipo Matrix. É Tipo, eu possível. sei Kung Fu. Bom, ainda não chegamos lá, mas é possível. Tem sido feito em outras formas de aprendizagem, em outros estudos. Sério? Sim. Como se chama? Bem, se você liberar o... Você, na verdade, teria que ter um eletrodo na cabeça. Eu Não teria sei que se você colocar quer algo fazer um furo dentro no da seu minha crânio. cabeça, teria que colocar dopamina suficiente. Lembre-se, a dopamina vem dos neurônios, então você estaria estimulando neurônios dopamina e acetilcolina. Você provavelmente estaria lendo algo em espanhol. E eu diria que, Para com isso. existem programas acontecendo neste momento para acelerar a aprendizagem de idiomas através de eletrodos. Não é possível, já está acontecendo. Isso está acontecendo. Alguém já fez Está isso? acontecendo agora. Estão testando Eu não agora, acho né? que eles se tornam fluentes em um dia, mas eles estão definitivamente em uma aprendizagem de idiomas acelerada massivamente. Sério? Sim, tenho amigos íntimos que fazem esse tipo de Não. coisa para viver. Você conhece alguém que já tenha feito isso? Sim, conheço quem dirige os laboratórios que fazem esse tipo de coisa. O que é que eles fazem? Colocam algo Bem, na sua sabemos que cabeça? a dopamina e a acetilcolina
a partir de resultados experimentais já publicados, se elas forem libertadas em grandes quantidades, seja lá o que for que você vincule a essa liberação, seja lá qual for a experiência sensorial que liga massivamente o cérebro de acordo com essa experiência. Mersnick tem estes estudos onde ele mostrou que se você toca certos tons auditivos e estimula as áreas cerebrais, o córtex auditivo, a área do cérebro que escuta e ouve e entende sons, reage massivamente de acordo com o que foi tocado naquele momento. Mas como esses neuroquímicos são como portões, eles abrem um portão para a plasticidade. Você normalmente os abre com foco, agitação, estresse e tensão, autorrecompensa, etc. Ou indo e tendo uma conversa em espanhol, você pensa, uau, eu estou fazendo Sou isso, fluente. eu estou fazendo isso, estou conseguindo. Mas você pode imaginar que neste planeta existem grupos que estão muito interessados no aprendizado acelerado de idiomas, que estariam dispostos a colocar muitos milhões ou bilhões de dólares em programas para obter o aprendizado acelerado de idiomas em massa, colocando chips implantáveis no cérebro que irão estimular estas áreas cerebrais, incluindo áreas de memória ou estimulando os neurônios acetilcolina ou As pessoas dopamina. já fizeram isso, tipo, cortaram a cabeça e colocaram um São chip no pacientes cérebro? de neurocirurgia que já estão sendo operados por outras razões e concordaram em fazer Querem parte do tentar estudo. isso. E estão fazendo estudos com animais o tempo todo. Não acredito. Estou falando sério. E quais os resultados disso? Bem, os grupos que estão fazendo este tipo de coisa não vão revelar os resultados ainda. Você pode imaginar que eles estão relacionados com, você sabe, contratos com o governo. Faz sentido, não é? E com as pessoas que concordaram em fazer isso. E definitivamente está acontecendo no exterior também. O aprendizado acelerado massivamente é o santo grau da neurociência. Concorda? Claro. E como podemos aprender algo mais Exato. rápido? Porque é tempo que todo mundo está tentando maximizar. Certo. E você sabe, como o cérebro humano em desenvolvimento tem tendências para se tornar excepcional em matemática ou em atletismo, então imagine se você pudesse enviesar os cérebros para serem muito bons, até mesmo excepcionais no nível de superar todos os comportamentos anteriores, desencadeando este tipo de eventos de plasticidade. Sim, eu não correria e colocaria o chip na sua cabeça imediatamente. Isto tem que ser trabalhado, mas certamente há toda uma comunidade que está buscando drogas inteligentes, no trópico. Entendi. Não é uma palavra ou área da qual eu realmente seja um grande fã, porque, tipo, do que você está falando? Criatividade, implementação de Foco. tarefas, foco. A palavra drogas inteligentes é horrível e no trópicos ainda é pior, porque ela não tem um objetivo específico. Ela não mostra qual é exatamente o objetivo final. É uma coisa genérica, descartável, que chamam de droga inteligente. O que é inteligente? Então, por exemplo, eu conheço um neurocientista, ganhador do Prêmio Nobel, que mastiga imensas quantidades de Nicorette todos os dias. Ele está na casa dos 70 anos, ele faz isso porque isso aumentou seu foco. Ele deixou de fumar, o que estimula a nicotina, que estimula a acetilcolina. Nicorette é um estimulante nicotínico e a nicotina é um receptor de acetilcolina. Seu objetivo é continuar a aprender na velhice, estimulando o caminho da nicotina. Sim, ele mastiga a nicotina sem parar. E eu não estou recomendando o Nicorette para as pessoas, eu não sou médico, não prescrevo nada. Eu sou professor, portanto, estou explicando coisas. Há coisas como a colina, alfa-GPC, que estimularão a liberação da acetilcolina, que permitirão, em teoria, aprender mais rápido e melhor em um período de aprendizagem. Te deixar mais focado em momentos de adversidades, não é mesmo? Eles vão desencadear o evento de plasticidade. É como espetar uma faca mais fundo. Mas depois é necessário um bom descanso para garantir que esses caminhos se recomponham. Pense nisso como ir para a academia. Na verdade, já vi caras na academia em Los Angeles. Eles tinham eletrodos nos músculos, eles estão atraindo ao máximo as unidades motoras. Mas então, você vai precisar de uma recuperação muito maior, porque é incomum conseguir essas quantidades tão altas de unidades motoras. Precisa descansar por alguns dias, não pode voltar para a Certo. academia. E muitos desses caras também são assistidos por drogas a ponto de quase conseguir sentir o cheiro do outro lado da sala. Mas isso é outra história. Tudo isso está voltado para o estímulo máximo, recuperação máxima. Estímulo máximo, recuperação máxima. Drogas e suplementos podem acelerar esses processos. Engraçado, estamos falando de esportes, as Olimpíadas deveriam ter sido este ano. Os velocistas têm a sua própria comunidade de drogas. Não se trata apenas dos anabolizantes. As corridas são ganhas por quem sai mais rápido dos blocos. Isso é tempo de reação. E há boatos, e eu não estou envolvido nisso, mas há boatos de velocistas que usam drogas para acelerar a transmissão do impulso nervoso.
a partir do sinal de início da corrida. É tudo uma questão de ouvir o som e sair dos blocos. Eles tomam drogas para estimular a dopamina e a acetilcolina, porque isso deixa com reação mais rápida, mais focada, tempo de reação mais E rápido. isso ativa as glândulas adrenais para que você possa reagir mais rápido? Na verdade, é um acontecimento a nível neural que permite que eles ouçam o sinal enquanto ele toca. Não ouvi-lo e depois Isso mesmo, reagir. porque você pode perder por ser a última pessoa a sair do bloco. A maioria dessas drogas são ilegais, mas existe todo um mundo de drogas no esporte que é voltado para o lado mental, para o foco e para conseguir dormir. Você pode apostar agora que, dado o entendimento que dormir é tão fundamental e importante para o desempenho, que as pessoas estão tentando regular o sono como nunca, cobertores de magnésio ponderados, certas coisas eu acho que funcionam. As pessoas estão usando Whoops e anéis inteligentes, agora é tudo sobre o sono. Agora existe muita atenção ao sono porque ele é muito poderoso. E Dormir é as viciante, pessoas como uma estão droga. agora desenvolvendo drogas que permitirão às pessoas dormir, e dormir melhor. Ficarem melhor dormindo menos, otimizar a quantidade de tempo de sono. De qualquer forma, existe um mundo inteiro sobre isso e estou fascinado por ele porque ele é o extremo das coisas que estamos falando. Para a maioria das pessoas, a coisa mais importante é focar nos comportamentos. A nutrição não é uma área da minha especialidade, mas O corpo está ligado à o corpo mente. está ligado à mente. Se o seu corpo não estiver saudável e com bons nutrientes, isso vai afetar a maneira como você Com certeza. pensa, como você sente, como Com você certeza. age. Vai ser cada vez mais difícil se você não tiver energia, Certo. a alimentação, a nutrição. É o que te dá energia, né? Exatamente. Ou tira isso de você. Certo. Esgota a sua energia. Então, quanto mais velhos a gente fica, mais difícil é para que a gente expanda a nossa neuroplasticidade. E é por isso que a gente deve aprender coisas novas o tempo inteiro, todo ano que você diz, para ajudar a gente. Sim, e se prolonga ou não de facto a vida, eu não sei. Mas sei que o caminho da dopamina está intimamente ligado ao caminho dos hormônios reprodutivos. A testosterona e a dopamina têm uma relação muito próxima. Tanto que são liberadas e desencadeiam suas liberações a partir de áreas muito próximas no cérebro. Se você pensar nisso, é a molécula da busca, certo? O principal efeito da testosterona é nos fazer sentir bem com estresse e esforço. É isso que ela faz. Ela reduz esse sentimento de dor e aumenta a recuperação. Nas mulheres que têm mais dominância de estrogênio do que testosterona, tanto homens quanto mulheres têm testosterona e estrogênio, é claro. O estrogênio é semelhante à testosterona na medida em que está acoplado à dopamina. Muita gente pensa que o oposto da testosterona é o estrogênio. Não é. Essa molécula é chamada prolactina. A prolactina surge após o orgasmo. Ela aparece depois de uma grande vitória e depois vem a queda. É projetada para manter os organismos nos seus devidos lugares, para que exista união, recuperação e para os levar de volta aos regimes de serotonina. A razão pela qual menciono isto é que estar em busca de objetivos e tentar desencadear a neuroplasticidade não se trata apenas de mudar seu cérebro. Está intimamente ligado aos hormônios reprodutivos, testosterona nos homens e estrogênio nas mulheres, o que significa que está ligado à vontade de viver, à vontade de buscar por algo. Não se trata apenas de sexo. Sei que assim que falamos de testosterona e estrogênio, as pessoas começam a pensar no comportamento reprodutor. É isso, mas há muito mais. É a vontade de viver. Então, quando a dopamina é reduzida, a vontade de viver é reduzida. Quando a serotonina está muito alta e a dopamina muito baixa, as pessoas sentem que têm tudo o que precisam. Pense nos usuários de maconha. Nada contra eles, mas não costumam ser pessoas ambiciosas. Às vezes são, mas tendem a ser pessoas mais passivas. Pense em qualquer nível elevado de antidepressivos que faça você sentir que já tem tudo o que precisa. Eles fazem com que as pessoas tenham uma passividade ali. É por isso que é importante manter as coisas nas quantidades certas. Então, a vontade de viver está ligada ao sistema dopaminérgico e ao sistema reprodutivo. E o que é que acontece quando a gente não tem um objetivo na vida? O que acontece na nossa vida? Ficamos ociosos. Isso não significa que não temos vontade de viver. Significa que estamos ociosos. O cérebro e o corpo, por estarem tão intimamente relacionados um com o outro e se afetarem mutuamente, eles veem quando estamos em busca de um objetivo. E isso envia a cada órgão do corpo uma mensagem para continuarmos. A vontade de viver estamos entrando em um conceito mais abstrato e profundo, mas é uma coisa real. Pessoas com baixo teor de estrogênio, tipicamente mulheres, ou homens, pessoas com baixo teor de testosterona ou baixo teor de dopamina. Em última instância, a dopamina que está ligada à motivação e busca. Não queremos que ela esteja muito alta, mas definitivamente não queremos ela muito baixa. Ao fim de aumentar a nossa dopamina, a gente utiliza algumas dessas ferramentas. Certo. Você quer estar na busca de algo. Você quer fricção.
mas você também quer ser capaz de recompensar esse processo de esforço ou superar os obstáculos. Agora, tenha em mente as crianças, que têm muita vontade de viver. Em ambientes positivos, as crianças são maravilhosas porque todas elas têm a vontade de explorar, viver e aprender. O padrão delas é esse, explorar, viver e aprender. As crianças estão inundadas de dopamina. Você mostra um bebê algo novo e é como se a mãe natureza tivesse programado esse processo para que eles aprendessem coisas novas. Para que eles possam aprender. É assim que eles aprendem. Quanto E eles mais se dopamina divertem. tem, mais podem aprender, conectar ideias e crescer. E eles se divertem. Você conta uma história a crianças, uma história ridícula, e elas estão nisso com você. À medida que nos estabelecemos em nossos caminhos, é interessante. O cérebro, ao longo do tempo, o espaço entre os neurônios tende a se preencher com este material chamado matriz extracelular. É como despejar cimento entre os neurônios. Torna muito mais difícil eles se reorganizarem e se moverem. Mas muitos estudos experimentais mostraram que a matriz extracelular, se ela puder ser reduzida, os neurônios podem se mover e formar novas conexões. A maneira de fazer isso é tendo um objetivo muito bem definido. Quanto mais importante for o objetivo, mais rápido a plasticidade vai acontecer. Como alguém como você, e eu não quero estereotipar um cientista, professor, mas como alguém como você se diverte quando a maioria dos cientistas são ratos de laboratório, Sim. estão focados em pesquisa no laboratório, para conseguir fazer as coisas, e como é que você incorpora a diversão na sua vida? Bom, eu adoro a ciência. Para mim, ser um explorador do cérebro é a coisa mais legal que existe. Quando eu era criança, eu queria ser um astronauta, mas não segui esse caminho. Então, a outra coisa que eu queria era ser um explorador cerebral, investigar o cérebro e tentar entender o cérebro, mas eu também gosto de... Eu sou um pouco doido no que diz respeito à música. Eu amo comida, eu amo comer, eu amo treinar, eu amo amizade. Estou nesta fase agora, nem sempre fui assim. Definitivamente já vivenciei uma depressão, já passei por isso. Estou em um ponto em que, talvez seja pela prática da gratidão, talvez seja pelo facto de que tenho tentado dormir mais e às vezes eu consigo, mas eu me sinto tão feliz por ter contato com todas essas oportunidades e o facto que as pessoas se preocupam com a neurociência e querem aprender, e há um lugar para mim neste mundo para ensiná-la. É uma fonte infinita de alegria. Eu adoro filmes, música, amizade, treinamento, comida, cachorro, meu Deus, arte, sabe? Acho que já encontrei coisas suficientes no mundo que eu amo. Eu sinto que se eu vivesse outras 5 vidas, ainda teria coisas para amar. E os medos? Você tem muitos medos. Como o medo interfere sua conexão na sua mente? E no seu corpo também? Bem, o medo tem um enorme papel na conexão corpo e mente, porque ele pode nos desligar. O medo pode nos levar de um sentimento de puro bem-estar a esmagar tudo de uma só vez. Então, a coisa é... Eu tenho vários medos. Eu tenho uma história estranha em ciência, onde meus conselheiros de graduação, de pós-graduação e pós-doutorado, todos morreram, e morreram jovens. Foi de câncer, suicídio, câncer. Foi muito difícil porque eu estava próximo de todos eles. Então, meu maior medo é morrer sem obter todas as informações que eu acho que deveriam estar no mundo. E eu sou abatido por isso o tempo todo. Quando as pessoas morrem, não há download do cérebro delas. Não há registro fóssil dos seus pensamentos. A não ser que você escreva, fale ou coloque eles no mundo de alguma forma. Para algumas pessoas é pela arte, para outras é pela família, seja lá o que for. O medo é que eu seja atropelado por um ônibus, algo assim, ou tenha um ataque cardíaco antes de ser capaz de me expressar, de expressar minha opinião. Este é um dos meus medos. E depois, o outro é que hoje em dia eu estou fazendo tantas coisas, educação pública, administrando meu laboratório que na verdade são 2. Acho que um grande medo meu é que, ao tentar fazer tantas coisas, a qualidade delas diminua. Como consequência, tive que colocar caixas em volta da minha vida para que eu pudesse realmente me organizar. E sou abençoado por ter pessoas incríveis no meu laboratório. Meu gerente de operações do laboratório, eu morreria sem ele. Meus alunos de pós-graduação e pós-doutorado, eles são fenomenais. E então, eu sou abençoado por ter grandes pessoas ao meu redor. Mas sim, eu diria que esse é um dos meus maiores medos, que eu não consiga fazer tudo. E é claro que eu não posso. Eu não tenho tentado aprender espanhol fluentemente, mas... Mas você quer ou não? Eu quero. Na verdade, alguns anos atrás, prometi nas redes sociais que queria aprender espanhol para dar início às experiências da neuroplasticidade. E queria entregar alguns dos tutoriais em espanhol porque existem muitas partes do mundo que eu acho que são curiosas sobre neurociência e não tenho acesso a elas. Mas eu abandonei temporariamente essa missão. Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu tô há 20 anos tentando isso. E
Agora eu tenho uma namorada que ela é do México e me dá muito mais motivação. O que você falou, né? Sobre ter uma motivação Oh, maior. é enorme. Vai acelerar o processo. Você tem um motivo, ao contrário de Sim. apenas querer fazer, você vai desistir, a não ser que tenha um motivo maior, uma recompensa maior no final. Eu venho dizendo isso desde o ensino médio, eu estudei espanhol no colégio, e na faculdade viajei pela América Latina, pela Espanha. Eu danço salsa, sou apaixonado por isso há 15 anos. Eu danço muita Incrível. salsa, Já é esbarrei muito com caras legal. como você várias vezes. Quando algo parecido com salsa toca e eles começam a dançar, eu penso, sim, a porta, já estou indo. E isso era outra coisa, porque Sim. eu estava muito empenhado em aprender, porque era muito desafiador. Eu precisava dar tudo de mim, porque eu precisava criar recompensas para mim mesmo, porque era muito embaraçoso e humilhante também começar num ambiente em que eu me sentia completamente desconfortável. Mas agora você é muito experiente nisso? Agora eu posso ir em qualquer lugar do mundo, a qualquer clube de salsa, encontrar os melhores dançarinos, dançar com eles sem sequer conhecê-los e me sentir 100% Isso é admirável. confiante. E é uma sensação ótima. Eu quero isso em todas as outras áreas da minha vida. Eu quero isso no espanhol, porque eu quero que isso chegue a 100 milhões de pessoas por semana. Eu sei que a comunidade latina também quer usar muito Sim, esse então o seu conteúdo. incentivo foi o mesmo, levar as informações para frente. Exatamente. Eu também fico tipo, ok, eu posso traduzir as coisas, posso ser um tradutor com você, posso ter Não, legendas, mas é como meu pai se... é de um país latino, ele é da Argentina. E quando as pessoas fazem um esforço, Respeitam. é um Confiam sinal nisso. tão profundo de respeito, entender o lado de outra pessoa e entregar coisas que foram projetadas especificamente para elas. Como se você tivesse empatia por outra pessoa quando você tenta aprender algo que ela sabe que é difícil. Para você aprender, eu disse a mim mesmo, vou tentar fazer isso porque eu tentei nos últimos 20 anos e eu sempre falhei. Eu vou fazer aula, eu preciso fazer isso toda semana, eu vou pagar por isso, eu vou ter um professor individual, vou tentar várias coisas e nada funcionou. E eu preciso começar a parar de pensar em ser fluente. Certo. E começar a apreciar o processo de fazer isso todo dia, após meses, e poder olhar para trás e enxergar, olha, eu realmente conheço algumas coisas, aprendi isso, em talvez 2 anos vou saber um pouco mais, e talvez um dia eu seja simplesmente fluente. E anexar recompensas à sua intenção e ao processo de esforço. O que eu ouvi você dizer foi que, em certo ponto, você quer conhecer pessoas e saber realmente onde elas estão para que elas possam absorver mais do seu conteúdo. E como exemplo do processo de recompensa subjetiva, quanto mais você puder aproveitar essa intenção, é por isso que eu acho que as intenções e estar focado em alguma missão de grande significado é a coisa mais importante. Porque o desconforto que sentimos é compensado por esta recompensa que sempre se pode esperar. É como se ela estivesse sempre lá. É como ter aquela droga mágica na prateleira que você pode simplesmente tomar, mas porque é interna, está sempre com você, o que é muito mais poderoso do que precisar dela de alguma fonte externa. Exatamente. Então eu tô feliz. Eu estou entusiasmado com as pessoas que falam espanhol e que vão ouvir você. Não por ser só alguma coisa que você Não, eu quer. sinto que eu tenho que aproveitar mais o processo, aproveitar mais o desafio do dia a dia, começar a deixar isso divertido, começar a fazer isso, estar realmente cansado e pensando, cara, eu não faço ideia do que isso significa. Talvez eu tenha que ver um jogo, fazer Mas um a exercício. confusão é o gatilho. É o que eu tô aprendendo com você. É como levantar uma bandeira que diz que há algo de especial nesta trilha mental. Precisamos voltar aqui mais tarde. Está sinalizando. Sim. E então, quando você dorme ou está fazendo outra coisa, Vai reconectar os pontos, né? sim, esse é o Então é isso que eu vou aprendizado. fazer agora, quando eu começar a ficar frustrado e desafiado agora, eu vou começar a aproveitar e dizer, ok, Fantástico. vou curtir o momento, vou ter mais energia, ao invés de me habituar a esse sentimento de ficar cansado, vou ficar feliz e ok, não vou ser mais assim, eu vou descobrir Muito bom. eventualmente. É como se eu estivesse me comprometendo com o processo e fazendo do processo o prêmio em si, Sim. e não o resultado final. Sim. E talvez um dia você tenha um negócio e então você vai poder alcançar ainda mais pessoas com uma mensagem específica. Acho que tem 60 milhões de pessoas que falam espanhol na América Latina, ou são 40 milhões ou algo assim. É muita gente, quem sabe, né? De qualquer forma, a minha equipe está dizendo que nosso tempo está acabando e eu ainda queria falar sobre medo, eliminar o estresse e todas essas coisas. Eu vou ter que voltar a falar com você no futuro sobre todas essas coisas e eu quero que você volte aqui. Eu ficaria feliz em voltar sempre que E a vocês gente me vai convidarem. fazer mais coisas, falar sobre medo, como superar medo e todas essas coisas. Eu achei que tudo isso foi muito legal. E eu quero te fazer algumas perguntas finais, Andrew. Uma se chama As 3 Verdades. Imagine que é seu último dia na Terra, você
realizou tudo, conseguiu fazer todo o trabalho que você queria e seus livros, o resultado de laboratório, pesquisa, tudo que você quis fazer, 99% deu certo. Você sempre vai querer fazer mais, mas você tem que fazer o máximo que puder. Você tem livros por aí, fez tudo que você queria fazer, está no mundo. Mas é seu último dia e, por alguma razão, você vai ter que levar o trabalho com você. Esse podcast se foi, seus livros, seus resultados, tudo. Tudo vai com você para outro lugar. Mas você tem uma caneta e um pedaço de papel e você pode escrever 3 coisas que são verdade sobre sua vida inteira e sobre questões que você aprendeu. E isso é absolutamente tudo que a gente vai ter para lembrar de você. E eu chamo isso de 3 verdades. Quais seriam as suas 3 verdades? Ok, bom, a primeira eu vou roubar do oráculo, que é conhecer a si mesmo. Eu acredito que através de qualquer exploração, seja terapia, meditação, religião, exercício, todas estas, acho que as pessoas deveriam explorar o que são, como estão aparecendo no mundo, e então, obviamente, com base na discussão de hoje, acredito que podemos fazer mudanças em torno disso, mas conheça a si mesmo. Gostaria de ter sido a primeira pessoa a dizer isso, mas o oráculo falou primeiro. A segunda é bastante freudiana, mas eu acho que há um conjunto de operações sobre a maneira como trabalhamos que são importantes. Você pode imaginar 3 caixas, é como um diagrama de 3 caixas. Na primeira estaria escrito desejo, com uma seta ao lado. A próxima diria ansiedade, e depois uma seta para o lado, e na última estaria escrito defesa. Normalmente, nós temos um desejo, isso cria alguma ansiedade em nós. Então começamos a ter um comportamento defensivo e reflexivo. Para algumas pessoas isso é um vício. Para outras, isso é uma ambição raivosa que chega ao ponto de negligenciar as coisas, qualquer que seja a defesa. Acho que nosso trabalho é intervir entre a ansiedade e a defesa, ou pelo menos inventar defesas que sirvam à humanidade, de modo que estamos oferecendo algo em vez de apenas destruir, entende? Mas acho que isso do desejo, ansiedade e defesa é algo enorme. E então, Deus, para a última, alguns dias atrás eu poderia não falar isto, mas tive uma experiência que me vai fazer falar. Então, eu diria que se divirta, porque é algo que te ajuda. Não é a única coisa que você vai querer fazer, mas é realmente trágico quando as pessoas estão tão focadas a ponto de não conseguirem ter prazer. E, como falamos hoje, o processo do prazer é parte do processo de renovação. Te dá a capacidade de continuar buscando os seus objetivos. Acho que quando estamos nos divertindo, desde que não seja às custas de outra pessoa, isso nos traz uma qualidade regenerativa. E acho que essa é a melhor experiência de vida. Pelo que você falou, é difícil aprender e crescer sem aproveitar o processo. Sim, na verdade eu roubei isto e me sinto mal por ter roubado. Eu tive o grande prazer de conhecer Laird Hamilton, o grande Laird Hamilton. E nós tínhamos feito um treinamento juntos, e estávamos falando sobre isso, estávamos saindo de casa dele, e o que Larry disse foi... lembre-se, eu não vou lembrar exatamente as palavras, desculpa Larry, mas ele disse algo tipo... Lembre-se, quando tiver medo da morte, aproveite. E ele não estava dizendo para ir fazer coisas estúpidas que o coloquem em risco. O que ele estava dizendo era que este medo da morte é algo com que todos nós vivemos e lutamos. Então temos que nos lembrar de nos divertir, ou algo assim. E eu acho que eu errei as palavras, mas enfim. Larry fez algumas coisas incríveis em sua vida. Ele é um ser humano incrível, é um homem de família, marido, pai e amigo. E eu fiquei pensando, sabe, eu poderia me dar ao luxo de me divertir mais. E é isso que estou dizendo para mim mesmo hoje em dia. Tentando, É o que eu estou dizendo, o cientista também pode se divertir. E onde é que a gente pode acompanhar você nas redes sociais? Como é que a gente pode te apoiar nesse momento? Você tem um livro no futuro, que vai ser eu sei publicado. Que ainda não consegui escrever ele inteiro, mas eu ensino neurociência e faço posts sobre isso no Instagram. Eles são fascinantes. Obrigado. Qual é o seu Instagram? É Huberman Lab, Hubermanlab. Certo. E neste momento estou fazendo 100 dias de neurociência no formato de 15 segundos em cada reel, o que é um verdadeiro desafio para mim, mas eu faço alguns posts maiores, falamos de tudo, desde estresse, medo, dopamina, aprendizados, tocamos em algumas coisas relacionadas ao autismo, Alzheimer, coisas desse tipo. Não são conselhos médicos, mas eu falo sobre pesquisas, convido pesquisadores para falarem sobre seus trabalhos. É muito divertido, adoro perguntas, então as pessoas podem enviá-las. Então sigam ele no Instagram, no Twitter também é Huberman Lab, você pode responder as pessoas lá, não é? Sim, principalmente no Instagram. Eu tenho uma conta no Twitter, mas uso principalmente no Instagram. Tudo foi incrível, mal posso esperar para receber você novamente. Eu te agradeço, Andrew, pelo seu incrível trabalho que você tem de educar a gente sobre compreensão dos pensamentos, sentimentos, emoções, tudo isso. Eu acho que é muito confuso e
especialmente em 2020, sobre como melhorar as nossas vidas quando existe tanta destruição, distração, barulho, estresse e ansiedade. Como a gente já falou, então você vir aqui trazer algo científico e depois torná-lo prático é muito legal. Sobre como a gente pode aplicar na nossa vida é realmente importante para muita gente. Obrigado. Eu admiro esse dom que você Muito tem para obrigado. demonstrar isso Muito constantemente. obrigado. Isso é algo Obrigado muito por me incrível. receberem, foi um verdadeiro prazer. Eu já era um fã muito antes de me convidarem, então para mim é muito gratificante estar aqui. A gente vai ter você de volta, eu estou muito feliz. E minha última pergunta é: qual a sua definição de grandeza? A espécie humana recebeu este tremendo dom da neuroplasticidade, a capacidade de mudar a nós mesmos e ser melhor de forma deliberada. Minha definição de grandeza é qualquer um que esteja fazendo esse esforço, mesmo de forma minúscula, apenas para aproveitar essa incrível ferramenta que nos foi dada, o sistema nervoso, e para alavancá-lo para ser melhor, sentir-se melhor, ensinar isso para outras pessoas. Eu realmente acredito que é por isso que estamos aqui. É, ótimo, incrível, Obrigado. cara. Se você não tiver a mente certa, você pode ler todos os grandes livros que quiser e ir a todos os grandes seminários de autoajuda. Mas a menos que sua mente esteja certa, você nunca usará essas coisas. São apenas dados e falta mais uma etapa, que é entender essa autonomia.